Muito bem, jovem, está começando mais um Falando de Parapente com você, aqui no canal Falando de Parapente. Hoje é dia 14 de setembro de 2022. Eu vou pedir para você que está entrando agora aqui, que você compartilhe essa live com os seus amigos nos grupos de voo, ou mande para aquele seu amigo específico, para a gente poder dar andamento aqui nos trabalhos. Muito boa noite a todo mundo que está chegando aí. Eu tenho aqui alguns vídeos aí do que rolou nessa semana, coisas que a gente vai comentar. Hoje o tema daqui vai ser acidentes. Eu pensei muito bem antes de falar sobre esse assunto, porque é um assunto delicado, é um assunto áspero, é um assunto difícil de digerir, é chato, mas a gente tem que conversar sobre isso. Tem um elefante no meio da sala e a gente vai ter que conversar sobre esse elefante, não tem jeito, porque isso interfere exatamente na nossa segurança. Então, a gente já vai abordar esse assunto, mas o que eu quero dizer com relação a isso é assim, olha, vamos tentar não dourar a pílula, não deixar essa coisa muito glamurosa, né? Porque todos nós estamos sujeitos estamos expostos, na realidade, a sofrer um acidente, né? Então, ou seja, por desconhecer, ou seja, por ignorar a condição, ou por excesso de confiança, ou até por terceiros estarem voando, se chocar com a gente, por exemplo. Então a gente está exposto o tempo inteiro à sorte, né? Claro que conhecimento, que conhecer também a condição, ter confiança no que você está fazendo, vai fazer você voar melhor, vai fazer você minimizar os riscos, mas nunca a gente consegue zerar os riscos. A ideia, óbvio, desse bate-bola nosso aqui é exatamente a gente tirar alguma coisa de bom. Eu sei que é difícil, né? Tirar alguma coisa de bom dessas desgraças, mas a gente tem que tirar sim. Tem que aprender com os erros, aprender com as situações, para a gente estar, no mínimo, preparado para os problemas que a gente pode enfrentar, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer de tudo para minimizar os riscos, né? Já que zerar não dá. E entender que os acidentes fazem parte do nosso esporte, como faz parte do nosso cotidiano, né? Seja na prática de qualquer outra modalidade esportiva, desculpa, ou mesmo no dia a dia, a gente, né? Quem nunca teve um amigo que se acidentou de moto ou de qualquer outra coisa, caiu de uma escada e se machucou. Então, acidentes fazem parte, mas é que a gente não pode, no parapente, se conformar com os acidentes e normalizar, né? O quanto a gente puder trabalhar isso e evitar é importante, né? Conscientizar, né? Para que a gente minimize para que ele não aconteça mais. O ser humano é um ser falível, né? Todos nós somos falíveis. Então, a condição que se apresenta para a gente, às vezes, é acima da nossa capacidade e saber identificar essa condição, né, quando ela está muito forte, muitas vezes a gente acha que está dentro da nossa capacidade, mas saber identificar essa condição e às vezes evitar decolar, vai evitar acidente, às vezes decolar mais atento vai evitar acidente, às vezes não jogar duro, né, e perder um voo, por exemplo, porque você não jogou duro, também vai evitar acidente. Então são diversas situações aqui que podem fazer a gente voltar para casa inteiro, né? Eu sei que cada um de vocês deve ter uma história e eu quero ouvir a história de vocês. Quem puder entrar depois aqui e contar a sua história com relação a susto, a acidente, como é que foi, como é que venceu isso, vai ser legal. Eu já vou mandar o link aqui da live, quem quiser entrar para bater papo, tá bom? A gente vai bater papo. Acho importante a gente entender que as forças da natureza são grandes, são fortes, e a gente tem que tentar não botar a culpa nelas, né? A gente não, tenta sempre tirar a culpa da gente, né?
quando acontece algum problema, né? A gente sempre terceiriza para alguém, para alguma coisa, e a gente é responsável pelo nosso voo, a gente tem que ter essa consciência. E o nosso voo começa até antes da decolagem, ou seja, se você decidiu decolar, a responsabilidade é sua. E as condições, às vezes, não são as melhores, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Bom, dito isso, então, eu vou mandar o link aí para a gente bater papo. Bastante gente entrando aí, já dou os boas noites. O lance é o seguinte, semana passada a gente fez a live dos 10 mil inscritos. Aliás, o YouTube não manda a placa de 10 mil inscritos, é só de 100 mil para cima, né? Mas aí a gente sempre dá um jeito nas coisas, né? Aí, ó. Brasileiro não desiste nunca, nós arrumamos uma placa de 10 mil inscritos aqui pro canal. Aí, ó. 10 mil inscritos, vamos pendurar em algum canto aqui, porque a gente tem que comemorar no final das contas, né? Arrumamos uma plaquinha de 10 mil inscritos. Bom demais. E, ó, eu tenho que falar o seguinte, o Ricardo Melo não entrou em contato comigo, ele ganhou uma camiseta, tá? Não entrou em contato comigo. E o Sérgio, agora o sobrenome dele não me vem à cabeça aqui. O Sérgio também não entrou. Então, o Sérgio e o Ricardo Melo, se estiverem ouvindo aí, o fone de ouvido está saindo do meu ouvido aqui. Por favor, entre em contato no falandeparapente@gmail.com, tá? Para eu pegar seus dados, para eu poder mandar a camiseta para vocês. Beleza? Dito isso, vamos começar os trabalhos de hoje aqui, tá? Eu conto com vocês hoje para trabalharem aqui junto comigo, para a gente fazer esse assunto render, para a gente tirar as melhores conclusões possíveis de tudo que a gente puder debater aqui, tá certo? Eu fiquei pensando aqui comigo, né? Aliás, desde sábado, abri o coraçãozinho, desde sábado que eu tô inquieto, sabe? Eu tenho que dizer que eu recebi a notícia lá do Recruta, e o Recruta voava muito ali na nossa região também, né? Eu fiz um curso de cross-country com ele, aliás, um curso sensacional, e a hora que eu recebi a notícia dele, eu estava me equipando na rampa para decolar num dia que estava casca. Sábado estava casca, aqui na região sudeste, umidade baixa, termais fortes, vento forte. E aí eu recebi a notícia, empacotei meu equipamento de novo, senti bastante, fiquei bem chateado. Aí até digerir tudo aquilo, né? Depois de 2 horas mais ou menos, a condição arredondou melhor. Eu acabei decolando, acabei fazendo um voo de 1h30 quase, mas um voo chato, sabe? No sentido assim, foi um dia que eu não me diverti, porque não tinha por que se divertir ali. Foi um voo bem de reflexão, sabe? Então, eu acho que a gente, não só eu, como todo mundo aí deve ter refletido muito esses dias aqui sobre várias coisas, né? Então, é importante a gente pensar muito para poder ter essa consciência quando a gente estiver na boca da rampa, né? Para a gente realmente tirar as melhores conclusões possíveis para tomar decisão se a gente vai voar ou não, o que a gente vai fazer durante o voo ou não e tudo mais, certo? Barra, viu? Não é fácil não. Então, todo mundo lá em cima, né? Todo mundo exposto e vamos ter que minimizar, fazer de tudo para minimizar, certo? Dito isso, mais uma vez, eu vou colocar os vídeos aqui rapidinho e já vou mandar o link para vocês entrarem. Eu acho que eu vou mandar o link primeiro. E aí, pera lá. Tô com o link aqui. Eu vou colocar o link aqui, ó. Quem quiser ir entrando, é só clicar nesse link. Aí já vai entrando enquanto eu comento aqui os vídeos. Deixa eu só mandar os boa noites. Rodrigo Cox, boa noite. O Darcio tá aí. Boa noite. Alexandre Xavier. O Lustres Deb Artes também tá aí. Ulisses Silva, Rafael Silva, Ricardo Martins, Cirilo da CB1000, Alex Brasil. Grande Alex Brasil. Ivan Araújo, João Cana Brasil,
Carlos Repeto Comuna, do Ibitipoca, é isso mesmo? Ludmila Cabreira, Luciano Marangoni, Anísio Andretta, Adílio Capaz, Carlos Moreira, Rodrigo Pinto Lima Rapel, Aventura nas Casas. O Aventura nas Casas tá aqui, ó, falando que só alegria. Sábado fez um prego em Santa Rita do Sapucaí. Pô, legal, nas Casas. Show de bola, viu? Nas Casas também, aqui, ó, tá triste pelos acontecimentos. Todos nós, viu, nas Casas. Tá, o Paulo tá aqui também. Quem mais? Aprendiz de parapente. Pô, legal. Finalmente conseguiu assistir uma live. Assistir não, vamos participar. Entra aí depois. Quem mais aqui? Carlos Felipe Nicoletti, Bruno Zinato, Pietro AC, o Diógenes Ruginski. Ó, espero que eu tenha acertado. E Daniel Soares, grande Daniel Soares, saudade de você, hein, Daniel? Voltar a voar com a gente lá, hein? Evandro Teodoro também entrando aqui. Vamos lá passar os videozinhos aqui. O aprendiz de parapente está entrando aqui, ó. Precisa conectar a câmera e o microfone, tá? Para você participar aqui. Vou mandar mais uma vez o link aqui, ó. Quem quiser entrar também entra. Já coloco vocês no ar aqui. Vou passar o videozinho. Esse videozinho aqui ficou famoso, todo mundo assistiu ele esses dias aqui, que aconteceu lá no Campeonato Brasileiro, em Santo Antônio da Alegria, né? Uma decolagem, graças a Deus o piloto saiu ileso dessa situação, condição extrema, umidade baixa, vento forte, termal turbulenta, vela avançada, né? Quer dizer, e horário de decolagem, né? O horário de prova geralmente é assim, né? Na janela de voo. Então, vamos lá. Aí, decolagem, um catrapo, um belo de um catrapo, e infelizmente o piloto foi lá para baixo. O piloto não se machucou aqui provavelmente por causa de vegetação e por causa da inclinação, né? Muito provavelmente. Você vê aqui, tem um vídeo que passa aos poucos, né? O quadro a quadro do que aconteceu. Eu não vou me prender muito na parte técnica, porque no final das contas aqui, ó, tem uma termal que joga a vela bem para frente, tá vendo? Ó, cabeceou para frente, e aí ela já dá um colapso, um fronte, né? Começou com uma simétrica, e daí já foi um fronte, e aí essas velas mais avançadas são mais difíceis de abrir, ali já entortou tudo, 2 linhas, já viu? É mais complicado. Realmente. Bom, deixa eu remover esse aqui. Vamos lá, mais um de outro ângulo. Aí, ó, aqui dá para ver bem. Decola, avança, já toma. Ó, essa altura do campeonato aqui, vamos para cima e esperar ela reabrir. Mas você vê que a inércia é grande, ó, ela puxa, né? Quer ver, ó? Ó, ela avança, ó. E aí joga o piloto para cima, tá vendo? A partir daqui ele vai projetar para cima e para frente, ó. Enquanto a vela fecha toda para trás, afrouxa as linhas e ela fecha toda para trás. Nossa. Aí quando o piloto volta embaixo dela, ela vai reabrir, mas vai reabrir, ela já está toda empacotada, né? Com as linhas, tudo. Graças ao santo Deus, esse piloto está bem, não aconteceu nada de pior com ele. Mas você vê, é o que eu disse para você, a gente lida com forças que são invisíveis, né? Tá todo mundo exposto. Nesse caso específico, é um campeonato, é uma vela avançada, é um piloto experiente, né? E mesmo assim acontece. Então, você imagina, né? Um iniciante em horário termal, com equipamento acima da capacidade dele, né? A fórmula para desgraça. Então, vamos tirar esse aqui do estúdio. Para ter uma noção como é que chama? Da condição, aliás, esse aqui é outro. Será que estavam... Peraí, deixa eu ver se eu acho mais um vídeo que tinha aqui, para a gente ter noção da condição. Eu acho que eu não baixei o vídeo. Que é daquela vela que toma um monte de catrapo no ar, na hora que ela sai e fica lá batendo.
Depois eu tento baixar ele durante o processo aqui. Bom, e aí também, Campeonato Brasileiro no segundo dia, esses dias, né, tem essa coisa que o pessoal fala, temporada de voo no Sudeste, que é o mês de setembro, que é o final de agosto, começo de setembro, ventos fortes, umidade baixa, o pessoal chama de temporada para cross, né? Mas é uma época perigosa de se voar por aqui, porque as condições são extremas. Inclusive, tem lugares que o pessoal chama essa fase aqui, essa época, não de temporada, mas do mês que não se deve voar, né? Então, tem gente que nem voa nesse mês exatamente porque, como é que se diz? Não tá legal para voar, tá muito forte, tá extrema condição. O Volmir Martins fala aqui, ó, no canal do Rômulo PQD foi dito que o piloto morreu, e agora? O piloto que morreu, o Volmir, foi o recruta, foi na cidade de Araxá, tá? Também estava voando um campeonato, e essas imagens que eu mostrei para você aqui é de Santo Antônio da Alegria, da Ilha do Ar, no Campeonato Brasileiro, tá? O campeonato que esse outro amigo que faleceu estava correndo era em Minas Gerais, na cidade de Araxá, tá bom? Vamos lá. A Silvia Esterohu também está com a mesma dúvida. Então, o amigo que faleceu foi em Araxá. Esse vídeo que você está vendo aí é em Santo Antônio da Alegria, no Campeonato Brasileiro, tá? O acidente do nosso companheiro recruta que veio a falecer, ele não foi gravado, tá? Não tem registro dele, tá? Esse que você viu aí, o piloto tá numa boa. Ainda bem. Ai, meu Deus. Vamos lá, ó. Esse aqui também foi lá em Santo Antônio da Alegria, mas na rampa de trás agora, no dia seguinte daquele outro acidente. A condição casca. Ixi, olha ali. Olha lá, ó. Lá no fundo. Perto da torre. A cascata. E aí, um reserva. O reserva abriu perto do chão. Não dá para ver muito bem porque é distante, né? Mas vou repassar aqui, ó. Ixi, olha ali. Tomou um colapso, entrou em cascata. Tá longe para se analisar qualquer coisa. Chegou perto do chão, reserva. Por sorte, deu tudo bem. Esse companheiro também não se machucou, correu tudo bem. Quem lança reserva, via de regra, fica vivo para contar a história, então acaba sendo instrutivo para a gente essa coisa também de não demorar para jogar o reserva, né? A situação fugiu ao controle, você está numa situação em que acendeu a luz do reserva, você perdeu o controle da aeronave, lança o reserva. É melhor você lançar e depois ficar, pô, será que eu devia ter lançado, do que você não lançar e chocar no chão. Beleza? Vamos lá. Tem mais um vídeo, o último vídeo aqui, que é em Teófilo Otoni. Os amigos estavam fazendo um cross, e aí vem para aproximação, um amigo já está pousado, o outro amigo vem fazer a aproximação. Eu, Mano Joey. Aí, ó. O Mano Joey. Mano Joey, antes de mostrar o vídeo, Mano Joey se machucou, parece que quebrou o pé, quebrou o nariz, pelo que falaram, mas tá bem, graças a Deus, tudo em ordem. Ele vem fazendo a aproximação, horário provavelmente de termal, a gente vê que tá, vento não tá forte, mas é horário termal, bateu numa termal, sai dela, aí ele volta para fazer a aproximação e bate de novo nessa termal. E aí a vela cabeceia, tem um colapso, e aí ele entra em giro e desce. Tem uma observação para fazer nesse vídeo, que é a seguinte. Quando ele faz essa aproximação, ele tinha bastante pouso, que você vê que é grande o lugar, né? E ele bate na termal aqui, ó. Bateu na termal. Das duas, uma. Ou roda na termal aqui, ou foge dela, né? Foge e não volta para ela. No caso aqui, ó, ele bateu na termal, saiu dela, ó. Isso eu tô falando para talvez evitar, né?
Uma hora ou outra a gente conversa com o Joey, vê se consegue o contato dele, ele entra aqui para conversar com a gente sobre isso. E aí, ó, vira e volta. Aí acontece uma coisa aqui que é interessante se mostrar. Ó, a vela bate na termal, ela avança, ó, meio irregular, um lado e o outro, né? Um lado abaixou, o outro avançou e colapsou. Colapsou, me dá a impressão que ele vai tentar manter a direção da vela, né? Adicionando um pouco de freio, ele mantém a direção da vela. E ela, ó, meio que vai para entrar para stall. E ele libera. A hora que libera, ela entra com tudo para frente, mergulhando na espiral, ó. Nessa hora aqui, se você acionar os dois freios, ia ter que... Acho que não teria altura para botar ela de novo num stall. Talvez. Mas foi até o chão. Cara, é difícil fazer essas análises, porque muito provavelmente, quer dizer, só o piloto que está lá é que sabe o que passou na hora na cabeça dele, né? A gente olha e imagina. Daria para evitar? Talvez. Talvez, mas é difícil. Eu acho que talvez a melhor coisa que podia ter feito aqui é ter fugido dessa termal, já que estava perto do pouso, né? A hora que ele bate aqui, sai para o lado, e aí foge dela e faz a aproximação um pouco mais para cá, perto do amigo aqui que está já pousado. Seria uma das coisas. Voltar ali na termal talvez não tenha sido a melhor decisão que ele tenha tomado aí, ó. Colapsou. Eu acho que ele toca um pouquinho de freio e aí depois solta tudo de uma vez. E aí já cai de boca pro chão. Gente, pouso em horário termal, seja com vela A, com vela B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, tem que tomar cuidado, né? Se você decolou em horário termal, o ideal é que você fique no ar. Se você não tiver no ar, tiver que pousar no horário de termal, pouse com total atenção. Pousa ligado, porque pode ser que estoure uma termal em algum lugar, vire o vento caudal na hora que você estiver chegando perto do chão e você chegue que nem uma bola de fogo no chão. Ou ainda, a termal estoure exatamente na cabeça do pouso, onde você vai fazer a aproximação, como foi o caso aqui. E aí, de repente, você sofre um colapso e acaba tendo esses problemas, entende? Então, pousar em horário termal, principalmente em dias fortes, é complexo, certo? Aprendiz de parapente que está aqui tentando entrar, cara, preciso que você acione sua câmera e seu microfone para eu conseguir te adicionar aqui, tá? Aqui para mim está constando que você está sem a câmera, que a câmera não está ligada. E o Ricardo, que é do Lustres Deb aqui, Ricardo, você também precisa abrir a câmera e o microfone aqui para eu poder te adicionar. Aí, ó, Rômulo PQD na área. Valeu, Rômulo. Obrigado, viu? Você tá aí. Depois entra aí para bater um papo, cara. O que mais aqui? Vamos ver aqui. Quem que mais está aqui? Evandro Teodoro, o Anderson, Thiago Paraca. Localizamos em 5 minutos. Não sei quem que é. Bruno Zinato. Marcos Aprilante. Ó, tá de novo o link aqui para entrar na live, quem quiser bater papo. Márcio Silva Souza. A Esther. Silva Esther Uhu. YouTube user, que eu não sei quem é. Que diz aqui, ó. Ainda estou em treinamento, mas querendo aprender a voar com muita segurança. Eu acho que é isso. A ideia nossa é sempre essa, voar com muita segurança, né? Deixando sempre... o risco sempre vai existir, a gente tem que botar isso na cabeça, gente. Não adianta pintar o negocinho de dourado, que envolve altitude, né? Envolve altura, e o risco sempre vai estar lá. O que a gente pode fazer é diminuir. Boa, ó. Bom, aqui tem um monte de gente aqui falando algumas coisas, eu já vou daqui a pouco falando. Eu vou dar boa noite para a galera que está chegando aqui. Primeiro aqui para o Ricardo. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Eita, travou. Eu mal coloquei ele aqui, já travou. Alô, alô? Ricardo? Fala, Ricardão. Alô, alô? Ele tá lá ajustando as coisas ainda. Bruno Zinato, boa noite, Bruno. Tudo bem com você? Vamos liberar o som aqui. E aí, Ricardo? Como é que tá? Tudo Beleza bem, pura? cara? Tudo bem? Graças a Deus, estamos aí, jovem.
Então, firme Como é e que estão forte. as coisas? Da onde você está falando, Bruno? Eu tô falando de Patos de Minas, Minas Gerais. Boa. Como é que estava a condição aí em Patos essa semana? Esse final de Casca semana? grossa. Decolava elefante do chão com a vela fechada. Termal explodindo a todo momento. Então, estava bem complexo. De Região sudeste quinta-feira, aqui. de quinta-feira em diante, quarta-feira eu fiz um voo em Formosa, Goiás. A condição estava nublado, então não teve muita térmica forte. Eu já cheguei quase finalizando o horário termal, o vento estava meio lateral na rampa. Aí deu para fazer um lift no final do dia. E estava nublado. E aí, quinta-feira, o tempo abriu e aí foi porrada para todo lado o dia inteiro. Quinta, sexta, aí sábado eu voltei para Patos, também porrada o dia inteiro. Domingo, ontem. Então, o negócio estava pancada. Acho que enquanto Complexo, não né? vier uma chuva, acho que o negócio vai Sim. ficar bombado aqui. Então, é Não só tenho os dúvida. profissionais para É, decolar. né, e mesmo os profissionais correm risco também, viu, Bruno? O negócio é complicado. Deixa eu só fazer uma observação, tem mais gente para eu colocar aqui agora, mas antes disso, aqui, ó, o Marcos colocou aqui, ó, a confusão da cidade é porque a pessoa que estava comentando os catrapos na Ilha do Ar junto com o Rômulo PQD disse que o local era Araxá, ele falou errado. Sim, o Marcos, e o Rômulo botou a legenda embaixo ali dizendo que era Ilha do Ar, né, Santo Antônio da Alegria ali. É que eu acho que o pessoal não se ligou, que piscou meio rápido ali, assim, eu vi o vídeo hoje do Rômulo, tava lá corrigindo isso, mas de boa, é E na, normal. e na verdade, Ricardo, Hum, na verdade, nos grupos de WhatsApp rodou os vídeos da Ilha do Ar como se fosse isso, em Araxá. Então mandaram o foi, vídeo teve da Ilha do Ar com a legenda sendo isso, teve Araxá. essa confusão, infelizmente as informações vêm desencontradas, né, o pessoal vai passando e é muito rápido, não dá tempo de apurar tudo. Deixa eu colocar o restante do pessoal aqui para conversar com a gente. Grande Emerson, muito boa noite, tudo bom? E aí, moçada, tudo bem? Peguei você no pulo, hein? Eu tava arrumando o trem aqui, mexendo nos cartões de memória. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Boa noite, galera. Meu som tá muito alto? Boa noite, jovem. Eu abaixei um pouquinho aqui. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Fala, Bruno, prazer. Fala, Emerson. E aí? Beleza? Prazer todo meu. Ó, vou colocar mais gente aqui. Segura as pontas aí. Hoje vai bombar, professor hein? Bruno Rodrigo também tá aqui. E aí, Emerson, beleza? Olha ele! Bruno Rodrigues. Esse é fera, velho. Primeira vez que eu entro aí. Grande Bruno Rodrigues fala de onde? De Timóteo, mas eu vou na cidade de Santana do Paraíso, Minas Gerais. Santana do Paraíso. Perto do Emerson aí ou não? Perto do Emerson. O Emerson é professor nosso aqui. Oh, que beleza. Então tá bem de professor. Grande professor. Tá bem acompanhado aí, não tenha dúvida. Sabe muito. Ó, eu vou colocar também aqui o Ricardo. Ricardo, você tá aí? Seu áudio tá desligado, Ricardo. Tô aqui. Aí, garoto, agora sim. Beleza? Show de bola. Muito boa noite, Ricardo. Você tá bom? Pessoal? Boa noite, beleza? Só alegria. O Ricardo é de Atibaia, né? Na realidade, sou aluno do Jean, lá de Atibaia, mas eu moro em São Paulo. Eu te mandei um vídeo que você procurou aí, daquele que toma os catrapos, mas ele vai, né? Eu acabei de te mandar aí, Ricardo. Eu vi que você procurou no Abril, acabei de enviar. Show. Daqui a pouco eu pego ele lá, enquanto o Emerson estiver falando um pouquinho aqui, que o Emerson segura a bola de vez em quando, vai eu correr com as coisas aqui. Olha, ele deu até torto pra mim agora. Beleza? Só bucha. O Ricardo, o Emerson, falou comigo essa semana. O Ricardo, a gente comentou, né, por telefone, ele ligou para mim, a gente conversou, e ele estava falando o seguinte, né, que estava lamentando, lógico, pelo acontecido com o recruta, e estava conversando com um amigo dele, né, falando, não, mas estava voando numa condição forte, com uma vela de alta, né, e também jogando duro numa competição, então é mais fácil de acontecer esse problema com ele do que com a gente. Aí eu falei até pro Ricardo, foi isso, né, que você comentou comigo? Isso, foi isso.
e até eu comentei com o Ricardo, o seguinte, que não é muito termômetro isso, porque a gente também, que é mais novo, que não tem muita experiência, que voa com vela de baixa, também está exposto a certos tipos de problema. Então, ok, a gente relaxa um pouquinho, mas não tanto, né? Porque a gente está correndo risco também. Então, eu queria ver com o Bruno, depois com o Emerson e com o professor também, a opinião de vocês com relação a essa coisa de a gente estar exposto. Vocês acreditam realmente que dá para a gente evitar os acidentes, todos eles, ou realmente vai ter momento que a vela vai colapsar e a gente não vai conseguir controlar? Grande Bruno, começa com você aí. Talvez eu seja o mais novo de voo aqui, né? Enfim, em outubro agora faz 2 anos que eu decolei a primeira vez. E eu tive, acho que a grata sorte de voar esse tempo todo, até fazer o primeiro CIV, sem nunca passar nenhum aperto. Apesar de já ter procurado voar em horários termais mais agressivos e tal, mas acho que a condição nunca ficou legal, eu nunca peguei um voo de cross muito significativo, enfim, devo ter circulado aí umas 3 térmicas antes de fazer um CIV. E eu acho que o fato de eu ter feito um CIV antes de ter passado qualquer susto, eu acho que foi um grande divisor de águas. Então, eu me considero um nato voador de lift, estou aprendendo a fazer cross, e eu acho que eu ainda não estou na condição adequada, né, com a mão adequada de entrar num mês de setembro com a condição casca grossa igual fica, né, aqui no Sudeste, principalmente aqui na região do Cerrado. Mas eu imagino que algumas situações que a gente colapsa, a gente pode evitar. O meu caso é não decolar. Eu tenho a opção de não decolar. Então, se eu partir para decolar e andar a 200 km por hora, eu acho que no mínimo eu teria que ter, sabe, assim, um mínimo de conhecimento para tentar escapar numa situação a 200 km por hora. Pegar uma situação dessa de voo, tem que ter muita habilidade, tem que conhecer muito de você, eu imagino, em primeiro lugar, do seu emocional na situação de risco e principalmente do seu equipamento. Ter muito domínio do equipamento, coisa que eu vejo, assim, eu vou, graças a Deus, pelo meu trabalho, eu acabo indo voar em várias rampas diferentes, tenho vários amigos em várias rampas, né? E a gente vê nas rampas, cara, as pessoas voam sem o menor conhecimento para que lado que eu vou curvar. Então, você imagina pegar uma situação de pancadaria, de voo, se acontecer um colapso, é Deus, né? Se o cara soltar a mão dos freios, aí, por geometria da vela, na maioria das vezes, ela salva o cara. Ela reabre e vai voar. Mas se for uma vela avançada, como tem muita gente que acaba, né, não tendo o domínio do voo e ir avançando velas que precisam de ter domínio e controle do que está fazendo. Então, eu imagino que é muito seguro voar. O que eu fiz no CIV, se eu passar em voo, eu sei que o Wi-Fi vai cortar lá na hora, mas eu sei que, pelo menos, eu tenho uma noção do que eu vou tentar fazer. E se não der certo fazer, reserva. Sem sombra de dúvida. Não penso 2 vezes antes de jogar um reserva. Então, acho que... O CIV, Bruno, com certeza é uma vacina... Passar aperto em voo ainda foi 0. Eu nunca passei aperto em voo ainda. Entendeu? Pô, que bom. Fico feliz. Isso mostra consciência e maturidade no voo. O CIV, com certeza, é uma vacina, não que ele vai resolver todos os problemas do mundo, mas ele te ajuda a ter um pouco de subsídio para lidar com as coisas. O Emerson, eu sei que você quer comentar tudo isso, mas eu vou deixar você por último para você comentar realmente, tá? O Ricardo, me fala aí, com relação a sustos, você já passou algum? Eu vou falar até uma coisa assim meia descabível, né? Eu uma vez, né? Eu fui fazer esse negócio do pessoal tirar foto em cima e quando eu fui ver já tinha passado dos limites do pouso, né? Até foi uma certa responsabilidade. E eu acabei pousando assim no quintal de uma casa, né? Mas foi a única vez assim que eu passei algum incidente assim, mas geralmente eu não decolo assim muito em horário muito térmico não, né? Eu tenho 2 anos de voo, mas eu procuro fazer assim bem dentro dos limites, né? Eu tenho procurado ir subindo o horário, né?
Eu tenho vontade de fazer um cross, né? Então eu tenho subido o horário assim um pouquinho, bem aos pouquinhos, dentro do limite. Eu tenho uma vela below, né? Para ir respeitando os limites para evitar isso, né? Tem um rapaz que voa com a gente lá em Atibaia, lá, o Anísio, um abração aí pro Anísio, ele falou, é bom tomar sempre muito cuidado para não tomar um susto, porque ele falou, por exemplo, você tem 5 anos de voo. Ele falou, se você tomar um susto, você regride 2 anos para trás. E eu concordo com ele nesse ponto de vista aí. Então, ele sempre me orientou, né, desde que eu comecei a voar nessa parte, e ele fala, evita porque você vai estragar o esporte, né? Eu até ia fazer um CIV, né? E o meu professor lá, o Jean de Atibaia, ele falou, quer um conselho? Não faz já, espera dar pelo menos 100 voos, porque, de repente, se você não tiver o espírito preparado para você fazer o CIV, você pode acabar largando o esporte. Então, é uma coisa que eu gosto muito, eu tomo muito cuidado para que não venha acontecer algum fator desse e estragar uma coisa que eu gosto bastante. É isso aí, minha opinião aí nesse ponto. Show, Ricardo. Bacana. Você sabe que essa questão é uma questão que muita gente tem dúvida. Quando fazer o CIV? Tem pessoas que defendem, como o Jean, que você tem que ter já um pouco de voo para exatamente não assustar durante o CIV e tudo mais. Você precisa desvirar o celular, que daí fica melhor a imagem, viu, Ricardo? E outras pessoas defendem que você tem que fazer logo que você começa a rodar termal, porque a hora que você está rodando termal, você está exposto. Mas isso é uma questão de debater. Vai de cada um também achar que está preparado para fazer, porque o CIV, apesar de ser controlado em cima da represa, com água embaixo, com todo o apoio, ele tem riscos e também oferece alguma coisa psicológica para você, né? Então, cada coisa que você vai fazer ali vai te alimentar com subsídios, mas também, talvez, com alguns traumas. Então, é bom sempre tomar cuidado. O professor Bruno, já passou algum perrengue? Já teve problema? Ou tá tudo em ordem aí? Cara, eu sou um sobrevivente, cara. Com 30 horas de voo, eu sofri um acidente gravíssimo. Quase fiquei paraplégico. Quebrei 2 vértebras. E foi tenso. Mas em nenhum momento eu pensei em parar de voar. Eu vi que a culpa era minha, não era culpa do esporte. E você voava com o quê? Eu voava de Apico Vista 4. É uma vela? Uma B mid. Ela não chega a ser uma B low e nem uma B hot. Tá no meio termo. É um 2, então. Uma B mid. E eu tinha 30 horas de voo, eu era iniciante, ainda foi no meu primeiro ano de voo. Eu gosto de falar mais de horas de voo do que de tempo. Sim, né? Sem dúvida. Como eu controlo todos os meus voos, eu lanço até os pregos, eu lanço no XC Brasil para mim poder saber tempo de voo meu e das velas, né? Para mim mandar para revisão. Então eu lanço tudo. Então eu tinha 30 horas de voo, resolvi voar numa condição que eu não estava preparado para ela e levei uma assimétrica violenta de 50% logo na decolagem. Tipo assim, eu estava 3 segundos depois de ter decolado, eu não consegui segurar o giro, não tinha perícia para isso, e a vela girou comigo e me jogou de volta na montanha. Você lembra a época do ano? Foi em janeiro de 2018, foi em dia 2 de janeiro. 2019, desculpa. 2 de janeiro de 2019. E aí eu bati com toda a força na montanha e eu voava de cadeirinha ainda, né? Então tinha uma cadeirinha, um airbag, né? O airbag chegou a estourar. E na época eu era meio bombadinho, então eu acho que a musculatura do meu abdômen ajudou a segurar bastante a pancada. Senão eu teria ficado paraplégico com certeza. Porque eu demorei 3 meses para voltar a andar e 6 meses para voltar a voar. Aí no hospital mesmo, as enfermeiras perguntavam, era moto? Eu não, é voando. Ela, você vai parar de voar? Eu falei, de forma alguma, de jeito nenhum. Eu olhava assim, e era janeiro, né? Olhava pela janela do hospital, assim, eu fiquei 12 dias internado, um dia na UTI, e aí eu olhava pela janela do hospital, as condições, os cúmulos, né? E eu ficava triste, cara, de não poder estar lá voando. Você acredita? Machucado, todo dolorido, e ficava, meu Deus, eu queria estar lá, olha que condição que eu tô perdendo. Então, assim, em nenhum momento eu pensei em parar de voar. Tá. Quando eu voltei para o primeiro voo, depois de 6 meses, ainda mancando ainda, né, com muita dificuldade, porque eu tive compressão da medula, né, então eu perdi os movimentos na hora. Na hora que eu estava no chão lá, minha perna já não mexia mais. Fiquei sem movimento. Caramba. E aí, muita dor, né,
e depois com a descompressão, aí os movimentos foram voltando. E no primeiro voo de retorno, eu fui voar em Itabira com o meu instrutor Flávio, e ele preocupado comigo para saber assim, poxa, e aí, o que você está sentindo, cara? Primeiro voo de retorno e tal, fui fazer um lift lá, né? Eu falei, cara, eu tô sentindo muito frio, só tá frio, porque eu sempre sou muito resiliente com relação a isso. Ainda mais quando é um caso assim que eu vi que não é culpa do parapente, não era culpa do esporte, foi um erro meu, né? Eu não devia estar voando naquela condição, eu tinha pouco tempo de voo. Hoje eu devo estar com umas 250 horas, já passei por muita fechada e já nunca passei por nada parecido, né? Espero que nunca mais venha acontecer. A sua pergunta com relação lá a será que dá para evitar todo tipo de acidente? Eu vi hoje a análise do Rômulo, né? Com um colega dele, analisando esse primeiro acidente aí, e ele falou uma coisa que eu até concordo, né? O nosso esporte, ele é um esporte de risco. Mesmo que você tome 100% de todas as precauções que você possa tomar, ainda existe um risco inerente. E naquela análise que o Rômulo fez, o que ele fez não, né? Um amigo dele fez, que é mais experiente nessa parte de acro e tal, deixou bem claro que o cara não tinha como fazer nada ali. A única coisa que o cara podia ter feito era não ter decolado. Era a única coisa que o cara podia ter feito. Mas como era um campeonato, né, tem janela de decolagem, o cara é experiente, já tinha outros pilotos decolando antes com sucesso, ele resolveu decolar. Mas ali foi uma fatalidade, não tinha como. Então eu acredito que tem acidentes que não tem como o cara... A única coisa é o cara não decolar. Ele pode olhar assim, não, tá muito casca grossa, não vou decolar. É o que dá para fazer. Mas eu concordo também que a maioria esmagadora é falha do piloto. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Eu não tenho dúvida também, e concordo com essa análise com relação a que tem momentos que não tem muito o que fazer. Porque, comentando com o Emerson hoje durante o dia, a gente comentou o seguinte, que tem turbulência que derruba até avião. Quem dirá a gente que é parapente, que é um pedaço de pano, né? Eu vi o Kurt falando uma vez, numa entrevista, no CIV, não sei se ele fala isso sempre nos CIVs dele, você fez CIV com ele, você pode confirmar, eu nunca fiz CIV com o Kurt nem com ninguém, preciso até fazer. E aí ele comentou que os alunos perguntando, né, olha, eu não posso me machucar de forma alguma, eu trabalho, não sei o quê, ele vira para a pessoa e fala, então você está no esporte errado, porque você está voando, você está sujeito. Você pode tomar todas as precauções, mas você está sujeito. Você está no esporte errado, então. Você devia fazer um outro esporte. Eu não sei se isso procede. Eu ouvi ele falando isso alguma vez. Isso procede? Ele fala isso mesmo? Eu já vi ele, numa entrevista comigo, ele falou uma frase parecida com essa, mas daí é com relação a medo. Falou, se você tem medo, você está no esporte errado. Se tem alguma dúvida, você está no esporte errado. Não é de machucar, é de medo, medo. Eu tenho medo de voar, eu tenho medo de levar catrapa, eu tenho medo de tomar fechada. Isso numa entrevista comigo ele falou. E se for pensar, realmente, porque não dá para voar com medo, né? Você tem que, claro, o medo é o nosso fusível, é o nosso disjuntor ali para não se meter em confusão, mas em um determinado momento você tem que usar esse medo a seu favor, mas também você corre o risco de futuramente querer se superar, né, muito mais do que esse medo, vencê-lo e se colocar em risco em situações complicadas como foi, talvez, do próprio recruta. Eu vejo 3 momentos na nossa vida, vamos dizer assim, de piloto. Um é que a gente começou, não tem conhecimento e a gente está exposto. Outro é onde a gente tem conhecimento e habilidade, né? E aí você cai um pouco esse risco, né? Você toma mais cuidado e aí depois você se expõe um pouco mais ao risco porque realmente você começa a ter conhecimento, habilidade. Habilidade e travou. Travou na habilidade. Travou tudo aí. Da habilidade para frente não ouvimos nada. Conhecimento, habilidade e confiança. Esse excesso de confiança talvez seja um problema no futuro. Né? A hora que você passa a confiar demais, né? Excessivamente, talvez comece a se colocar em risco novamente.
Eu passei por uma coisa parecida com isso aí quando eu fui para a etapa do Mineiro, porque eu peguei uma vela que eu nunca tinha voado e fui. Cheguei lá na rampa, eu fiquei assim, e agora? Vi todo mundo decolando, tudo aí e aí, eu sei fazer? Consigo? Será que é o melhor lugar para eu estar abrindo essa vela e testando numa etapa, na corrida válida, tal. Complicado. Mas no final das contas é a gente, cara. Pode falar, Ricardo. Seu microfone está desligado, Ricardo. Ele está baixinho, não escuto nada. Também aqui não tô. Ô, Ricardo, seu microfone não está funcionando aqui pra gente. Sem áudio. Não estamos ouvindo. Áudio. A internet chegou a cair, Ricardo. Era lá. Agora chegou o suporte técnico. A internet parece que caiu geral. Aí depois ela voltou. Voltou zoado. Voz, o Ricardo, acho que você vai ter que sair e entrar de novo, jovem, porque o áudio não está funcionando aqui. Dá uma saidinha e entra de novo. Cara, é engraçado, né? Tipo, eu aqui vendo a história do Bruno, a história do Bruno eu vivi de bastidores, né? Tipo, se acidentou. Putz, e agora? E foi engraçado porque acho que um ano depois dele eu me acidentei. Destronquei o ombro e tal. E, cara, eu fiquei louco aquele ano porque eu perdi a temporada. Tipo, eu tinha feito todo um planejamento esperando chegar o verão. O vento começou a aumentar, eu falei, pô, agora eu vou lá fazer um treino com vento forte, me preparar para tentar realizar meu planejamento da temporada. Na primeira tentativa de decolagem, tomei um arrastão, bati na base da placa, destronquei o ombro, acabou a temporada. Ficou parado. Fiquei de novembro a março parado. Acontece. Mas no final das contas, Emerson, na sua opinião, essa questão de, no começo, a gente ter muita coragem, mas pouco conhecimento e habilidade, e aí a gente está em risco. Depois a gente adquire uma certa maturidade, tem um período que a gente corre risco, mas um pouco menos, e depois esse excesso de confiança pesa realmente? Pesa. Só você olhar, tem estudos que apontam que a grande maioria dos pilotos que acabam morrendo não é iniciante. Não é iniciante. O iniciante, ele se acidenta, às vezes ele se machuca, às vezes ele vem a óbito. Mas os óbitos são mais os caras mais antigos. Avançado. Mais antigos. A risco, assim, não... Como é que eu vou dizer? Todas as perdas que ao longo desses anos eu tive, um deles era iniciante. E com o iniciante, o que acontece? Acontece aquele salto evolutivo muito rápido. E é muito engraçado porque eu acabei conversando até na etapa do Mineiro com o Ponciano, a gente pousou junto e voltou no resgate, a gente conversando, e aí a gente foi descobrir que a gente era contemporâneo, ele começou um pouquinho antes de mim, e ele era amigo desse meu amigo que faleceu. E esse meu amigo, o instrutor profetizou, esse cara é candidato a acidente. E aconteceu. O que ele fez? Ele... Não estou aqui dizendo o que é certo e o que é errado, tá, pessoal? Cada um escolhe como vai conduzir o seu voo, é uma receita individual. Mas ele comprou selete carenada bastante rápido, comprou uma vela C bastante rápido e voava em Petrópolis, que é um lugar que não é para bobo, não dá para dar bobeira. E numa dessas abaixadas de teto, ele entubou, meteu uma espiral para descer, se chocou contra o muro no relevo. Imponderável? Sim. Então, existe esse aspecto também, né? Tem o imponderável. Tem aquilo que a gente não consegue prever, que é a história do Bruno. Uma fechada de 50% com um giro na cara da rampa decolando, você não tem como prever. Esse vídeo da vela do cara desmontando, por exemplo, ali na frente da rampa. Aquilo ali você não tem como prever.
E pode acontecer. O máximo que a gente pode é reconhecer os padrões. Cara, o vento tá forte. Ó, agora chegou o áudio. Pode falar, Ricardo. Você queria falar alguma coisa? Acho que agora a gente te ouve. Agora sim. Tá saindo o som? A minha pergunta seria o seguinte: num caso assim do acidente no campeonato, será que aquela tá caindo, Simone? Tá travando um pouco aí. O seu microfone tá cortado, Emerson. Você tá no Wi-Fi ou você tá usando dados, cara? Agora sumiu o áudio de novo. Você vai ter, o Ricardo, que entrar no Wi-Fi, evita que o pessoal fique no Netflix enquanto você tá falando com a gente. Não é fácil, eu sei. Convencer o pessoal a deslogar o Netflix é complicado. Paga a conta da internet. É só pagar a conta aí. Viu? Enquanto a gente deu uma relaxada aqui, deixa eu só responder uma pergunta aqui, ó. O Thiago Paraca pergunta aqui, ó, quanto ao fatídico envolvendo nosso grande amigo Tony Recruta, tem alguém para tentar esclarecer o que realmente ocorreu, já que não foi filmado o ocorrido? Thiago, a informação que a gente recebeu é que no dia anterior ele teria ido para aquele lugar onde ele se acidentou e tinha ganho ali. E no dia que ele foi, ele estava baixo, e foi para esse mesmo lugar e por algum motivo o vento estava um pouco mais lateral ou estourou alguma termal e mudou um pouco o vento, a configuração do vento, e acabou tendo um colapso ali. Mas, e baixo, né, diga-se de passagem. Mas as informações são assim, de orelhada, né? Não teve ninguém ainda para chegar, entrar e falar, não, aconteceu isso, eu estava vendo, tá? E às vezes, mesmo vendo, você não consegue mapear exatamente o que aconteceu. Tem isso também, né? Você vê o acidente ali, o incidente do Mano Joe, você olha e fala, cara, mas estava tranquilo ali, ele bateu na bolinha, de repente o negócio fecha, vira do nada, que daí é a situação parecida com a do Bruno, a vela fecha e para recuperar energia ela mergulha de uma vez. Se não tem altura, não tem o que fazer. Exatamente. Não tem habilidade, não tem o quê. Às vezes não vai ter espaço para fazer, e aí? A própria física não permite uma recuperação, né? Sim. Ô, Ricardo, você voltou aí, vamos ver se o áudio está funcionando. O que você ia falar, jovem? Eu mudei de celular. Não, era a respeito da... Estava há um tempo atrás aí. Será que um dos motivos, assim, por exemplo, no campeonato, aquele espírito que bate da gana do vencimento, será que não cega muito a gente no ponto de vista de fazer as observações? Por exemplo, pegou um rotor, entrou ali, e de repente, se naquela mesma situação ele não tivesse no campeonato, ele teria o espírito para ter visto, entendeu? Seria essa a curiosidade, né? Ele deixou de fazer uma observação preocupado com o outro que está colando nele, entendeu? Será que isso seria um fator, Ricardo? Ou não? Ótimo comentário. Eu vou colocar um ponto aqui. A emoção que eu senti quando recebi a notícia do Recruta foi a mesma que eu senti quando aconteceu o acidente do Lado Aventureiro. O Lado Aventureiro, ele se acidentou numa etapa do Campeonato Goiano, foi em 20 de junho. E no caso dele em específico, foi exatamente isso. Ele mesmo depois falou assim, se eu não estivesse no campeonato, não teria arriscado aquela térmica. Então, um ponto que é super importante, eu pelo menos tenho adotado isso como regra, por exemplo, de segurança, é o momento de abortar. Quando aquele voo não dá mais para mim. E a gente tem que ter essa consciência. Se a gente tem essa consciência antes de decolar, ótimo. Se a gente não tem essa consciência e decolou, a gente tem que decidir muito rápido se a gente quer desistir ou não. Ou se a gente quer ir para o pau mesmo. Porque às vezes acontece. Às vezes você está ali 50 metros do chão e você acha uma térmica. Você já está com o pé para fora da selete para pousar e bate nela.
Se você vai girar nela ou não, é uma decisão sua na hora, não tem jeito. A competição, ela piora isso um pouco, porque a gente não quer perder a prova, a gente não quer pregar. Esse viés, o campeonato e a competição, às vezes essa competição existe na própria rampa. Tipo, o cara tá estampado, você tá na rampa, você quer decolar e quer ir lá voar com ele. Às vezes você força para tentar decolar numa hora que não é boa, e aí? E às vezes você força, tenta ficar raspando, aí engata numa árvore, é a mesma coisa. O ser humano é que é o problema do voo, não é o voo o problema. Tem muito jeito. Mas viu, Emerson, eu acho que o Ricardo tem razão nessa análise dele, no seguinte sentido: no campeonato, né, quem está nas ponteiras, via de regra, quer ganhar, e tem um peso em cima dessas pessoas, né? Então tem uma coisa que nenhum instrutor de voo geralmente te conta, e faz de conta que eu não contei também, é que existem boas termais no rotor. E tem... Quieto. Não conta essas coisas. E tem gente que vai buscar isso, entende? Então, é o tal do jogar duro que a gente chama. Em alguns momentos não vale a pena fazer isso. Quer dizer, acho que em nenhum momento vale a pena fazer isso. Mas tem gente que vai, né? E vai baixo, vai dentro do rotor. Então tem isso também tem a ver, acho que um pouco com o lugar onde você voa. Isso. Porque se cria uma cultura, se cria um costume. Eu, por exemplo, eu aprendi a voar em São Conrado. São Conrado, você voar para trás da rampa, não existe. Por quê? Porque é um paredão com 600 metros para o outro lado, se você pegar o rotor e cair lá atrás, é ir até o chão. Em compensação, lá no Rio de Janeiro também, eu vi um pessoal pegando térmica atrás do Dois Irmãos, na zona de rotor. Sim. Vai de você saber onde você está se metendo. Pois é. Na verdade, o grande charme é você saber que você está no rotor. Agora você comentou aí o exemplo de São Conrado. Uma das grandes fontes de problema de São Conrado é a volta. As pessoas vão com vento sul-sudeste, lá no meio do caminho o negócio vira, na hora de voltar os caras ficam ali atrás, naquela região antes da Rocinha, ou se tenta atravessar os Dois Irmãos, cai na pista esportiva da Rocinha, ali na piscina. É rotor. E às vezes a gente não tem essa percepção. E voando cross, por exemplo, se você não sabe exatamente como é que está o vento, você pode jogar no lado errado da montanha, do mesmo jeito você pode jogar no lado errado da nuvem também. Eu, por exemplo, com nuvem, eu sempre me lasco. Eu fico naquela, vou para cá, vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá, e acabo pegando o lado errado e... Eita, cada uma, ó. Gil Gonçalves falou aqui, ó, hoje choveu em algumas partes do Goiás, choveu aqui em São Paulo também, interior de São Paulo, não sei, né? Na região de vocês aí se choveu. Amanheceu nublado e à tarde tinha nuvem, mas não chegou a chover aqui ainda não. Ó, mas está mais úmido. Não, sim. Marcelo Ferreira fala aqui, ó, boa noite, Ricardo. Nesse incidente na aproximação do pouso, faltou o comando na sequência do colapso? Meu nome é Marcelo Ferreira, sou de Cachoeira do Itapemirim, no Espírito Santo. Marcelo, o que eu vi ali, não sei se outras pessoas viram o que eu vi. Ele me dá a impressão que ele bate na termal, avança, colapsa, ele atua um pouco e ela tende a estolar e ele libera. Liberou, ela mergulha. Depois que ela mergulha, talvez coubesse alguma ação. Não sei por que ele não agiu, isso só conversando com ele, tá? Mas depois que ela entra de boca para frente, dependendo da vela, eu não sei qual vela que leva um tempo, mesmo que você atue, leva um tempo para essa vela desenergizar e ela voltar numa configuração de voo. E talvez não tivesse altura para acontecer isso, tá? Daria umas 3 ou 4 voltas para ela desenergizar. E ali uma volta e meia ele já estava no chão. Ok? Acrescentar alguma coisa, alguém? Eu. Aí, Vamos lá, Bruno. Peraí, Ricardo, você já falou. Beleza. O que acontece? Aquele rapaz que estava filmando é amigo meu, conheço ele, Silvestre. Voa bastante ali em São Pedro, São Paulo, também. Então, o que acontece? Na hora que, se você puxar um pouco do zoom,
lá pegar a imagem dele e puxar o zoom lá na hora que ele entra em colapso, ele contém, a mão dele abaixa, tenta conter o giro, mas aí de repente ela passa do ponto. Na hora que ela passa do ponto, ela belisca o stall, e aí é onde que desconfigurou tudo. Então, assim, ele tentou controlar o giro, e acho que, enfim, na hora, talvez, o movimento do corpo, né? Enfim, a adrenalina daquele momento, talvez ela passou do ponto, e na hora que ela passou do ponto, não é uma vela iniciante, é uma vela de alta, então ela responde bastante, né? Então deu para ver isso no zoom, quando puxa lá no movimento dele. Chess, deixa eu fazer uma pergunta pro Emerson aí, pode? Manda, pode. O Emerson, lembra daquela simétrica que eu levei com a LT1 agora na última semana, que eu te mandei? Uhum. Eu estava fazendo uma curva, não estava enroscando, então curvando para a direita, toda a pressão estava nas linhas do lado de dentro da curva. Estava uma curva bem fechada. Porque as térmicas aqui em Santana são muito curtas, né? Então a gente tem que fechar bastante o giro. A gente fica caindo dela o tempo todo. Não é igual em Valadares, que é aqui do lado, são térmicas mais abertas. Então estava bem fechado e ela fechou 40% do lado de fora. Numa situação daquela, é possível fechar o lado de dentro? Eu acho que nunca, né? Porque a pressão está toda do lado de dentro. É difícil. Difícil. Não, é difícil ou é impossível? Impossível não é. Na verdade, o que pode acontecer é você estolar o lado de dentro. Ele fechar é mais difícil. Estolar não, é assimétrica. Simétrica mesmo. Muito improvável, muito improvável. Porque aquela simétrica que eu levei foi super tranquilo, porque você tá assim, ó. Eu tava assim, para a direita. Então, quando ela fechou o lado de fora, até isso aqui tá dentro voltar, da termal e isso aqui tá na beirada da termal. Quando você encontra a beirada da termal, geralmente varia a incidência e é nessa que ela dá essas orelhadinhas. Tive muito tempo para atuar, porque até ela poder desfazer aquele giro que já estava sendo feito e ir pro mergulho, eu tive tempo pra caramba para atuar. Eu acho que o pior assimétrico é quando você voa reto, né? E principalmente voando acelerado. Que foi o meu acidente, aconteceu assim, reto, né? Reto. E aí a pessoa tem que ter um... Se você tá aqui, muito rápido para atuar, porque o tempo é muito curto, né? Tá voando reto, rapidamente ela já mergulha, que foi o que aconteceu nesse segundo acidente aí. Quando fecha, a tendência fechou. Se a gente for estudar por velocidade, tá? Os dois lados estão voando em velocidades iguais. Esse lado fechou, ele vai ficar atrasado. A tendência é o lado aberto girar. Certo. Agora você está curvando, você está enroscando. Não, você está indo reto. Isso. Fechou um lado. A tendência é ele girar para o lado fechado. A tendência natural da vela é essa. Uhum. A maioria das velas, por exemplo, de baixa, isso não vai acontecer. Geralmente fecha, você cai lá, fica tortinho e ela mantém a trajetória. Até meu carreira, por exemplo, faz a simulação agora. Faz a simulação agora enroscando, bem na faca e fechando o lado de fora. A pressão está toda aqui, ó. Isso. Ela não vai girar. No máximo que ela vai fazer é bater, ficar aquela orelhinha fechada e ela te puxar um pouquinho para fora. Isso. Então você vai fazer isso aqui, ó. Estabiliza. Emerson, dos 100 quilômetros, aconteceu isso que o Bruno está falando comigo. Eu estava enroscado na termal, fechado dentro dela, quase numa espiral nível 1, e o lado de fora colapsou. Eu nem olhei para ver quanto que foi. Mas, nem precisa. Exato. Ela fechou. Como eu tô com o giro para o lado de dentro, dificilmente ela vai atravessar o eixo para virar para o outro lado. O teu peso corporal está apoiado no lado da vela que ainda está voando. Quando você está equilibrado aqui, a tendência desse peso é levemente cair para o lado que fechou, que é o que vai manter o equilíbrio e a pressão nas linhas. Graças ao Se você relaxar essa trajetória, a vela continua voando reto. Sim. Velas de baixa, velas de alta, não sei. Velas de alta é um pouquinho mais complexo. Mas daí ela reabriu, né? Eu perdi um pouco de velocidade, ela reabriu, deu uma mergulhada para retomar a velocidade e vida que segue. Eu tenho esse vídeo dessa fechada que eu levei. Olha aqui o que acontece, ó. No caso do nosso amigo lá que estava no pouso, aconteceu isso aqui, ó. Esse mergulho, quando você está na termal, ele geralmente acontece quando você entra, que ela dá aquela, tô indo para dentro da termal, né? Ele pula, aí ele estabiliza e aí você entra em giro. Uma vez que você está em giro, você está estável.
a não ser que você capote da termal. Aí não tem o que fazer. Mas na capotagem, geralmente o lado de fora vai pegar o cantinho ou você vai chegar na borda e vai capotar para fora. Que daí é quando ela dá aquele front inteiro, né? Acho que eu pus um vídeo lá no grupo meu, lembra? Eu tomando um front gigantesco lá em Sampaio Correia. E aquele front, geralmente, ele desmonta, com a própria queda ele já abre e vida que segue. Só troca a cueca e já era. Ô, Ricardo, o que você ia falar? Não, eu ia falar sobre o Bruno, ele já matou essa charada aí, né? Porque a respeito do rapaz ali chegando no pouso que ele girou, né? Aí vem a pergunta, né? Ele dava para ter curtido o giro, né? Mas o Bruno esclareceu aí, né? Ele chegou a dar comando, né? Não tinha feito... Se olhar, se prestar atenção, você vê que ele quase dá uma estoladinha, ele dá uma quebradinha para trás, aí eu acho que ele libera, aí que ela cospe para frente. Aí que é o problema. O grande problema da gente é isso aqui, ó. Se a gente atrasar, ela vai com tudo. E a baixa velocidade, esse efeito, você vê que a vela vai 90 graus, ela vem aqui na frente. E tem uma coisa pior, a hora que ela é cuspida para frente, até ela retomar o peso, né, retomar a pressão, para você ter comando, é o que eu falei para você, ela tem que energizar, uma volta e meia, 2 voltas. Você precisa de vento passando, você precisa de velocidade aerodinâmica. A pior simétrica é voando reto, né? Voando reto é a pior simétrica. É a mais difícil. Voando reto ou voando em posições que não são paralelas ao vento. Tipo, se você está voando angulado, o vento está aqui. Ou você está 90 graus com o vento e o vento está batendo aqui, por exemplo. Lift é muito comum acontecer isso. Eu, por exemplo, eu não tenho costume de voar no lift paralelo à rocha. Eu tento sempre voar assim, ó, glissado. Caranguejando. Por quê? Porque se acontecer qualquer coisa, eu estou em rota de fuga para fora do relevo. Se você está de lado para o relevo e você toma de um lado ou do outro, você cai exatamente nessa mesma situação. Não tem vento relativo para te fazer ter comando sobre a vela e ela vai caindo. Lembra, Bruno, quando você tomou aquele vapo em cima da rampa, passando assim? Aquele foi front, né? Então, mas foi um vapo, né? Você tomou um vapo, o vento era aqui, e você e abriu e foi de novo. A gente fica à mercê do que vai acontecer. Acontecer no lift é esteira, né? Você pega uma esteira forte, de duplo ou de alguma coisa assim, dá esses colapsos assim, muitas vezes. O aprendiz de parapente fala aqui, ó, que a melhor coisa que ele fez, o CIV foi a melhor coisa que ele fez. Se soubesse, teria feito antes. Mas realmente ele não esperou. Esperou um pouco para ter experiência. Para ter um pouco mais de experiência para fazer. O Paulo Comete aqui do Colorado, mandando boa tarde para todo mundo. Que lá 6 da tarde. Ei, vida boa. Isso é uma ó, coisa, você comentou do CIV, cara. Eu tenho assim, vai de pessoa para pessoa. Tem gente que vai pro CIV e adora, tem gente que vai pro CIV e não gosta. Aí você, na verdade, quando você vai pro CIV, você se descobre enquanto piloto. É você. Você lá não vai lá para descobrir a vela, não vai lá para descobrir nada. Você vai descobrir você. Você abre umas coisinhas na mente, assim. O Luiz Alex fala aqui, ó. As velas acro são mais seguras em caso de voos pregos ou mesmo termal? Luiz, velas acro, via de regra, elas são... tem a mesma dinâmica de uma vela normal. Algumas diferenças elas têm, as velas de freestyle, é que muitas vezes a linha dela é um pouco mais comprida para ter energia no movimento, tá? E algumas vezes eles voam em velas pequenas e estourados na vela, no peso, para poder ter essa energia, para fazer infinity tumbling ou algumas coisas assim. Então, e elas vão voar super rígidas, porque eles estão estourados no peso. Muito peso e a vela fica rígida, mas quando fecha também é um treco doido, tá? Então, teoricamente, não existe essa coisa de vela mais segura. Até uma vela A é uma vela perigosa, dependendo quem está pilotando, na condição que está pilotando, ou qualquer coisa assim, tá? Vai realmente da pilotagem. O que acontece é que velas iniciantes, elas têm elas toleram mais erros,
né, toleram mais movimentos de pitch, toleram mais comandos errados, né, comandos, excesso de comando ou falta de comando. Então, velas iniciantes toleram mais essas coisas e velas mais avançadas requerem mais pilotagem. Vela acro, por sinal, requer pilotagem, tá? Então, curso de freio é menor à medida que vai subindo também. Exato. Então, você me pergunta se elas são mais seguras, na mão de quem sabe, elas são seguras. Na mão de quem não sabe, elas não são seguras, tá? Basicamente é isso. Cariel Júnior fala aqui, ó, eu sou aluno ainda, levei um arrastão domingo passado aqui em Brasília, no Monrote, da Asa Delta. A condição não estava boa. A vela me arrastou uns 40 metros para trás no Monrote. Cariel, quem nunca tomou um arrastão no Monrote que atire a primeira pedra, porque o treco é feio. Vela caiu 45 graus para trás, com vento forte, Cariel. Vai te arrastar, pode ter certeza. Tem que aprender a matar. A outra teoria é a teoria do freio também, né? Você puxou ela e deu freio, ela te arranca do chão, acabou-se. Vamos correr. Quem mais aqui, ó? O Euler fala aqui, ó. O Euler fala, esses acidentes vêm ocorrendo, não seria falta de uma boa análise macro e micro? Euler, eu creio que sim, né? Uma boa análise do clima é importante, mas se você vê que os acidentes que aconteceram foram em campeonatos e com pessoas voando, pilotos experientes, voando velas avançadas, eu creio que eles tinham essa análise do macro, do micro, que realmente eles estavam voando no fio da navalha, né? Voando numa condição forte, realmente, até para eles. Imagina para o pessoal iniciante. Por isso é que tem que tomar cuidado com o efeito manada, gente. Você está na rampa, você é novato, tem uma galera mais experiente que decola meio-dia, você fala assim, não, tá bom, vou decolar também. Pelo amor de Deus, cuidado com isso. Não vai junto com a galera, né? Tenha consciência da sua capacidade, porque o treco é embaçado. Ô Ricardo. Manda lá. Sobre essa pergunta dele, né? É assim, dentre essas pessoas que se envolveram nesses incidentes, não existe aí um percentual de quem está fazendo um voo recreativo, um final de tarde, um liftzinho bem no fim da tarde. Não se vê notícia de, por exemplo, de repente esse rapaz que fez essa pergunta aí, ele está querendo voar, vou, não vou, tenho medo que eu estou vendo acontecer essas coisas, né? Mas não se vê esses tipos de situações num liftzinho em fim de tarde, horário não térmico, não se vê pessoas se envolvendo em acidentes de parapentes nesses horários. É mais raro, né, Ricardo? Essa questão de a condição estar forte, né? Ela é mais forte, ela tem um horário, a atividade termal, ela tem um horário que ela é mais forte, que a incidência solar é mais forte, e vai acontecer ali por volta da meio-dia, às 3 horas da tarde, né? Então, o risco é maior, realmente, nesses horários. Mais para o final da tarde, 4, 5 horas da tarde, agora os dias estão ficando cada vez mais compridos, né? A condição tende a ficar um pouco melhor, um pouco mais macia, um pouco menos hostil, né? Então, por isso até que quando o instrutor vai soltar aluno, você já notou, você passou por isso. Solta onde? No finalzinho da tarde. Vai ter térmica? Vai ter, mas vai ser uma térmica um pouco mais maneirinha, né? Então vai da cabeça aí do pessoal não sair no horário mais cascudo. Não se vê acontecer, né? Os acidentes nessas horas aí, né? Acontece, mas é menor, né? É aquela coisa que eu digo para você de diminuir o risco, né? De você diminuir a probabilidade de acontecer alguma coisa ruim. Um dos fatores é esse, decolar cedo. Você tem que ter pilotagem para o horário que você vai decolar. Não dá para encarar uma condição forte sem um conhecimento. E mesmo que você tenha o conhecimento, como está provado aí esse final de semana, o risco é grande. Rodolfo fala. Eu queria compartilhar uma tela aqui com você, só para mostrar, ilustrar isso que o Ricardo estava comentando. Deixa eu ver aqui. Eita, aí. Janela. Aqui, ó. Vê se você consegue pôr aí para visualizar.
Tá vendo, Ricardo? O início do dia ele é agressivo, os ciclos são rápidos e imprevisíveis. À medida que a gente vai passando das 3 da tarde está mais ou menos por aqui, ó, ele vai ficando cada vez mais moderado e mais previsível. Isso é que faz a diferença. Então, você pega um lugar, por exemplo, como o GV, a galera que vai por cross, ela vai tentar sair aqui, ou, na pior das hipóteses, aqui, ó, próximo do meio-dia, para poder aproveitar esse pico aqui e estar lá na frente quando a condição ficar redonda. A galera que curte um lift vai voar depois que a condição define, que é depois de 1 hora, 2 horas. Em GV, por exemplo, acontece o fenômeno do vento sumir, né? Tem vento, de repente ele para e ele só vai... Quem não decolou às 11 só vai decolar depois das 2. O que acontece? Cada local tem o seu jeito, mas essa linha existe para todos os locais, entendeu? Exatamente. Então é isso, o Ricardo. Se você decola no horário que realmente é casca grossa, tem que estar ligado que o risco aumenta muito. Isso até para piloto iniciante, com vela iniciante, com tudo isso, tá? O Rodolfo Pasqualini aqui fala, olha, sempre o lado que fecha causa maior arrasto e consequentemente retardo. Sim, porque você imagina que você para de voar, né? Forma uma barreira ali física que freia aquele lado. Ô, Ricardo, deixa eu compartilhar essa fechada que eu levei fazendo a curva para vocês verem como que ela demora para poder inverter o giro e dá tempo do piloto agir muito. Sim, aqui do jeito. Como é que eu faço? Só compartilhar aqui, share? Share, vídeo, live, slide, ok. Aí você escolhe a janela que você quer compartilhar. Tá. Então, share screen. Ô, Bruno, tá tudo bem aí, Bruno? Calma, mano. Tá aparecendo eu? Ainda não. Eu? Apareceu aí? Eu tô tudo aí, bem. Ricardo? Então tá bom. O Ricardo tá melhor que a gente. Você viu que o Ricardo tá bem bem melhor que a gente. Mostra aí, Ricardo, olha lá. Tô nada aí, ó. Eita, não faz comercial, rapaz. Não faz comercial, não. Não, vamos arrumar um patrocinador. Se patrocinar, tá bom. Já pensou? Apareceu aí, Ricardo? Apareceu. Vamos lá, ó. Então tá, vou dar o play aqui, ok? Vamos lá. Isso. Vai narrando aí. Bem baixo na rampa. Tá. Boa. Ela demora a mudar o isso. sentido do giro, tá vendo? Dá tempo de fazer muita coisa. Sim. Mas aí a gente junta tudo, né? Você tem altura, tá do lado certo, tá dentro da térmica, olha lá, ó. Continua girando, é isso mesmo. Isso. Ó, trocou de lado, aí deu tempo de bombar e sair, ó. E ela dá uma mergulhadinha. É isso mesmo. Show de bola. No chão. Numa já situação é dessa, então, você jamais fecharia o lado de dentro. Não é jamais, cara. Não, vamos supor, tá? Vamos supor. Se você tá ali com pilotagem normal, não mudar nada, ela não vai fechar. Se você se assustar e for tentar controlar o giro para fora e frear demais, aí ela pode negativar. Supondo que eu não vá negativar o lado de dentro. Não fecha. Não fecha. Perfeito. O Andrés fez uma colocação aqui que eu não sei, achei estranha. Algo que não se ensina. Pega o oscilante C rapidamente depois de puxar o freio, chegando o C até o corpo. Cara, eu tô fazendo isso no controle de vela aqui. Funciona. É o C-stall lá do John. O C-stall. Tá. Entendeu? Você vai lá e vapo. Mas eu acho que é uma coisa que tem que treinar no chão para fazer voando. Se for direto lá, não sei. Nas velas que tem batoquinho, que tem... não, essas dá. Essas dá. Ok, agora eu não sei se todas teriam essa mesma disposição e agir bem fazendo isso. Toda vela que tem os batoquinhos permite isso. Batoquinho que eu digo é batoquinho, alça ou o que seja.
Tem muita vela B hoje que tem isso. É porque essas velas atuam um pouco do tirante B junto, né? Sim. Então... Aí você corrige o pitch da vela de uma vez. O que iria levar ela para mergulhar, você levanta ela de volta. Exatamente. Talvez funcione. Se for uma vela A, sim, quase impossível fazer. É muita força que tem que fazer. No Civic, que eu fiz com vela A, para fazer o B-stall, foi... E olha que eu sou pesado, hein? Eu pendurei na selete e eu não aguentei ficar segurando muito tempo, não. Foi muita força. Passei pelo mesmo problema. A vela também é preparada para não fazer merda, né? Então, exatamente. A te segura o tempo inteiro para você não fazer merda e voar bem. Na verdade, ela é bom de engatinhar e aprender a andar, né? Sem dúvida. Essa semana o Tulinho, né, falou que estava lá no Piazza, até teve o vídeo que estava aí no canal, falando sobre trimagem. Ele fala que dentro do parapente tem até 8 quilos de ar, né? Pode ter. Em velas iniciantes, talvez até mais, porque ela é mais gordinha. Então, você vai ter ali uma quantidade de ar dentro daquilo. Então, você imagina que isso, teoricamente, se houver pressão na frente, ela forma uma estrutura, né? Para você dobrar essa estrutura, né? É mais fácil uma vela que é mais estreita, você dobrar uma estrutura fina do que uma estrutura grossa, né? Então, o que justifica esse B-stall ser mais difícil de fazer numa vela A. Agora, é interessante dizer que tem vela que não aceita B-stall também, hein? Ô, Ricardo, eu achei interessante um ponto de vista aí, né? Às vezes eu decolo e eu apoio a mão no tirante, né? E a rampa inteira fica gritando, né? Olha a mão no tirante, né? Pô, o Bruno falou, né? Apoia e não vem, né? O B-stall. Então seria psicológico, né? Não poder nem apoiar a mão no tirante, né? Não, tá o fato, não tenho muita experiência, né? É que não segura no tirante, sempre nos freios, sentindo a vela. Exato. Sempre sentindo a vela e não segura nos tirantes de forma alguma, porque isso daí tira a sua pilotagem, tira milésimos de segundos importantes ou mesmo a sensibilidade do que está acontecendo na vela. Então, se você puder perder esse vício de segurar no tirante, é bom. Agora, o apoiar no tirante, eu já vi gente fazendo, às vezes até faço durante o cross, você quer descansar o braço na tirada. Para descansar o braço, nesse ponto. Mas você está decolando, então não vai descansar o braço a hora que você está decolando. Aí. Não é hora de descansar o braço. É a Heineken fazendo efeito aí, ó. Vai vendo, vai vendo. É só não decolar e ir pro bar, pô. É só não ter mão boba, só não fazer selfie. Exato. Avançou, freou, foi lá atrás, levanta a mão. Acabou. Ó, selfie só dá para fazer no lift, final da tarde, sem térmica, tá bom? Aí tá liberado uma selfie rápida, ou se não, e com altura, não perto do sol. Ou se não, numa tirada de cross muito alta, que a hora que você sai de um ciclo, vai demorar um pouquinho para você pegar o outro, aí dá tempo de fazer. Mas teve um vídeo no grupo hoje de um cara lá voando de chinelo de dedo lá em GV, escapa o celular, aí na outra ele para de filmar porque bateu na termal, já esculhambou tudo. Falei, cara... Eu acho que não existe quem nunca fez selfie lá em cima, né? Não deve existir, não. Não, tem. Você nunca fez, Ricardo? Já. No Cristo, não. Fiz um monte. Mas o que eu faço? Eu amarro uma cordinha no celular para se escapar ele ficar pendurado. Nunca escapou da minha mão. Mas acontece. Já tive amigo que perdeu o celular no meio do mato já. Eu conheci também, perdeu o celular no meio do mato. Tem gente que tá procurando até hoje. Ó, o Bruno tá... Ó lá, ó. O Bruno tem o esqueminha dele lá, ó. Para fazer a selfie com segurança. E é uma corda gigante, porque aí você consegue segurar o batoque na posição de voar e manobrar o celular sem ter que perder dirigibilidade. Eu não tiro a mão do batoque para nada, eu tenho suporte, velho. Não uso telefone, não pego telefone, não faz nada. Não tem as manhas. Dá para voar seguro. Fazer assim, segurar o batoque, ficar assim com a mão, dá certo também. Mas tem que estar numa condição muito legal, né? Condição que está turbulenta, a mão nem sai para lugar nenhum. Sem dúvida. Ó, o Luiz Alex aqui me postou um negócio que eu fiquei preocupado agora. Ele falou, ó, valeu, Ricardo. Vi que fiz loucura. Tenho 20 e poucos voos e peguei uma vela ozônio octane de acro. Loucura, loucura, loucura.
Meus amigos do voo já me alertaram. Ótimos amigos você tem. Ainda bem que eles te alertaram. Ô Luiz, eu não sei se você, 20 e poucos voos, você ainda deve ter um instrutor aí, tomando conta de você. Ou se não quer vender, usa para treinar solo, que é uma vela ótima para dominar controle de vela. É boa. Para voar, não sei. Final da tarde, talvez? Não, cara. O pitch dessas velas, ele é muito monstro. Qualquer coisinha, ela pula. Se você der um freio e soltar, ela não vai fazer isso aqui, ó. Ela já vapo. Ela é feita para isso. Ela é instável por projeto. Luiz. Ela precisa disso. É o único jeito que você gera energia é a instabilidade dela, né? 20 e poucos voos, você devia estar numa vela A ainda, ou uma B de baixa, viu, Luiz? Converse com o seu instrutor, veja aí o que você pode fazer com relação a essa vela. Porque mas vai que ele é aluno do Bola de Fogo. Conversar com o psicólogo, né? É que eu sou louco mesmo, já vou procurar outra vela de preferência B. Boa. Ótimo negócio. Não digo se desfazer da sua vela, não estou dizendo isso, mas escolher uma vela para você progredir até que chegue nela, em ter condições de pilotar ela. E se você gosta de energia, compre vela pequena, não compre vela grande. Eu vou falar um negócio como piloto iniciante. Vende ela, porque o cara vai ficar pilhado. Tem isso também. Tem isso também. Na hora que ele achar que está com confiança no que ele está fazendo, eu vou lá. Eu vou lá e vou fazer isso no final de tarde. E aí é fria. Não entra sem instrução, não, porque é fria. Não fica sem ajuda de um profissional. Não, sem jeito. É fria purinha. Tá louco. Ângelo Saraju, tô entrando por aqui. Boa noite. Tiago Paraca tá falando aqui, ó. Vem voar em Poços de Caldas. Não terá um minuto de descanso. Poços de Caldas é um lugar legal, mas tem um morrote ali que é meio complicado. Se o vento tiver meio vindo da esquerda aqui, tem um rotorzinho ali, né? O Anderson tá perguntando aqui, ó. No caso de fronte, é mais complicado só levantar a mão? O que é correto fazer? O Anderson, geralmente o fronte, ele se auto-resolve. Foi daquele jeito que o Emerson falou. Se ele não é assimétrico, né, não fecha um lado, não fecha o outro, ele só fecha a frente, via de regra, ele vai reabrir, vai dar um mergulho e vai voltar a voar normalmente. Conquanto que você deixa a vela fazer o que ela tem que fazer, não acontece nada. Vai assustar. Desde que você tenha altura, né, para isso também. Às vezes não tem altura, aí não tem jeito. Também. Mas tudo isso, você vai treinar no chão, tá? Aprender a lidar com essas coisas. O que mais aqui? Aventura nas Casas. Tá falando, aliás, o Edno Augusto Rosé tá falando aqui. É interessante falar de celular. A questão de câmera no capacete no colapso pode agravar e muito. Câmera no capacete é sempre um problema, porque pode ser que pegue uma linha, agarre uma linha na câmera e cause problemas. Eu já fiz um tutorialzinho com câmera com velcro, e aí se a linha pega nela, arranca ela e ela fica pendurada lá na vela. É uma das coisas que você pode fazer. Mas o ideal é que você não tivesse a câmera no capacete. Mas nem todo mundo vai fazer isso, né? Agora com as 360, o Emerson, o que você tá fazendo? Tá abrindo bala aí? Chocolate, alguma coisa? Ô, Ricardo, o gordo é foda. Foi você mal. escuta barulhinho de plástico. Foi mal. Ô, Ricardo, um amigo nosso lá ele decolou da rampa de Santa Rita. Ali virou, já tá em voo, né? Quando ele virou, a linha já tava na câmera do capacete. Aí ele tentou tirar, não saiu, ele teve que tirar o capacete fora. Aí ele desenroscou e pôs o capacete de volta. Deu sorte. Mas é complicado. Um amigo meu teve um problema lá em Santa Rita, né, em Bela Vista, desse mesmo problema. A linha pegou na câmera que estava no container e ele acabou indo para a encosta. Se acidentou nisso daí. Então é complexo realmente. Não é fácil não. Câmera, qualquer coisa que você leve pendurado ali é complicado. Pau de selfie, a câmera, alguma coisa que fique rádio, já vi linha grudando em rádio, tem várias coisas assim. Ô, Ricardo, pois não. Eu queria só fazer uma pergunta
em cima daquele pouso lá do Joey, que, né, que colapsou e virou e foi até o solo. Eu escuto, a gente viu em outros grupos aqui, até, enfim, bastante gente experiente falando. Quando ele foi dar o primeiro bordo à esquerda, a ponta da vela dele já beliscou na termal. E aí ele ficou, acho que tentando fazer a aproximação para pousar, ele ficou dando bordos muito curtos, curvando muito curto. Talvez numa situação... Aí agora é a minha pergunta, é a minha dúvida nisso. Numa situação dessa, que você bateu na termal, seria interessante, talvez, tentar fazer igual carreta para poder virar, dar bordo longo, sem fazer muita angulação, sair daquela região, correndo o risco de varar o pouso, sabe assim, ó, porque isso inevitavelmente uma hora ou outra vai acontecer. Isso aí, galera, então, pousada. Qual seria a melhor estratégia nisso? Fazer uma observação aqui, ó. Ô Bruno, o que acontece? Muito provavelmente o vento estava da onde a câmera está aqui, lá para aquele lado, da onde ele está vindo, tá certo? Isso. Então, você está vendo que tem uma vegetação ali no fundo? Muito provavelmente o gatilho termal, aonde a termal estouraria, é exatamente em cima dessa vegetação, tá? Porque se tem uma pressão de vento andando aqui por esse pasto, eu não sei como é que é atrás do companheiro que pousou aqui, ó. É um pasto, provavelmente, né? Então, o ar iria para cá, o ar quente, e ele estouraria aonde ele está exatamente ali. E foi exatamente ali onde estourou. O que ele poderia ter feito, eu acho que talvez seria interessante, a hora que ele bate na termal, ó, ele vem e bate nela, ó. Quer ver? Ó, bateu. E ele puxa para a esquerda. Era sair dela, como ele saiu. Vai lá, faz uma volta fora, lá em cima da estradinha, no outro lado, e entra no pouso um pouco mais aqui na frente, para fugir daquela termal que está estourando lá naquele lugar. Tá? Se a intenção dele é pousar, ele poderia aproveitar essa termal para subir, por exemplo. Mas ele volta nela, ó. E aí bate nela de novo e acontece aqui, ó. Ó, ele dá aquela semi-estolada e ela mergulha. Aí, sem energia, ele podia atuar, que não ia acontecer nada. Na segunda volta aqui, talvez começasse a atuar. E talvez tenha até atuado. Mas aí já estava no chão. Boa? É isso mesmo, Emerson? Cara, falar de incidente dos outros é sempre muito complicado. Eu também acho. O que eu tenho como linha? E eu falo isso para cliente, falo isso para amigo. Encontrou uma termal no pouso, voe a termal e espera ela acabar. Esqueça o pouso. Ou alterne, saia dela e vá para um outro pouso, mas antes ganhe altura. É mais fácil, o lugar mais seguro para você estar é dentro dela. Isso eu aprendi com o Alex Brasil. Ah, cara, encontrou uma termal, fique dentro dela. Ah, mas por quê? Porque dentro dela a única coisa que vai acontecer com você é subir, mais nada. Se você ficar na borda dela, a vela pode fechar, você pode cair para fora. Se você for para a borda e sair pela cauda, você vai entrar no rotor da térmica, você vai tomar sacode. Se ficar dentro dela, o máximo que vai acontecer é você subir. Sim. E aí, o que acontece com a gente? Eu falo por mim. Toda vez que você está baixo e pronto para pousar, a tua mente já fica pensando em chão. E provavelmente foi isso que talvez tenha afobado o nosso colega ali. Ele, puta, não, eu tenho que pousar, não posso perder o pouso. E aí você começa a fazer curva, você começa a gerenciar mal a energia e fica vulnerável. Falar do que ele fez, ou do erro, não vai agregar, mas a gente tem que ter em mente assim, cara, o que eu vou fazer se eu tenho uma termal no pouso? Ou você sobe essa termal, ou você se compromete com a tua rampa de pouso e segue ela até o final, não muda mais. A maioria dos acidentes que acontecem em pouso é a gente tentando trocar de pouso. Vou varar, vou tentar outro. Cara, dá um jeito e pousa ali mesmo, vira de cauda, pousa de cauda, mas se comprometa. Se você mudar de ideia na finaleira, é muito engraçado, mas a gente não tem motor. Ponto. A gente não tem como arremeter.
Posso fazer uma pergunta para o Emerson, por favor? Claro, fica à vontade. Emerson, só uma dúvida. Por exemplo, assim, eu não tenho muita experiência, mas só uma dúvida. Tá chegando no pouso, pega uma térmica. Então, a melhor coisa é pegar e girar e subir nela. E assim, como seria a precisão... Se você tem habilidade para fazer isso. Se você não sabe o que é uma térmica, não adianta querer girar ela. Aí é mais fácil você passar por ela e tentar achar um outro pouso ou manter as tuas curvas em S e 8 energizadas para manter teu plano de pouso. Entendeu? Se você não sabe o que é termal, não adianta falar para você suba na termal. Não, sim, a pergunta seria, se não conseguir centrar ela, entendeu? Na hora de subir, a pergunta que eu iria fazer seria essa, né? De repente o cara vai... Gira o que der, ganha um pouco de altura e rever teu plano. Cara, eu ia pousar ali, ainda dá? Não. Aonde dá para eu pousar, entendeu? Entendi. Ganha tempo para você alternar. Ganha tempo para você alternar. Não quer dizer que você vai ter que girar a térmica. Vou dar um exemplo. Tô vindo aqui. Bati no pipipi. Putz, a minha rampa de pouso já era. O que eu vou fazer? Vou dar a volta e vou vir aqui de novo mais baixo e ver se eu consigo. Putz, bati na térmica de novo. Cara, vou ficar aqui até ela acabar. A hora que ela acabar, eu entro. A gente desespera para querer pousar agora. Às vezes não precisa. Ou, bateu. Cara, tô aqui. Upa. Ih, ainda tá pitando. Putz, ainda tá pitando. Opa, agora parou. Vou lá e pouso. Entendeu? Beleza. Obrigado, Emerson. Obrigado. Entendeu? Entendi. Peguei. Na pior das hipóteses, é uma térmica forte. Aí você sobe e continua no voo. Sobe pro voo, depois você vê se vai pousar no mesmo lugar ou não. O meu comentário é no sentido de espere aquela condição adversa ao teu pouso passar. Entendi. Bem esclarecido. Beleza, obrigado. Bruno. Deixa eu só dar um exemplo aí, Ricardo, que vai te ajudar nisso aí. Na quarta-feira de semana passada, que eu voei um lift lá em Formosa, a condição estava muito boa, estava muito sustentada, mais para o final do voo. E eu estava indo para pouso, já tinha uma galera que pousou e tinha um colega que estava do meu lado, um pouco mais alto só. E a gente indo para pouso. E aí, ele do meu lado conseguiu sustentar, conseguiu fazer S e subiu, conseguiu ganhar de volta. E aí ele foi para a rampa, foi lá em cima e ficou voando lift lá em cima. Voando em S, tranquilo, sustentado, em S, para um lado para o outro. Hora nenhuma ele ficou girando. Em S ele foi ganhando, foi para a rampa, voltou para trás, mandou para trás de novo lá na rampa, ficou voando no lift lá e eu fui para pouso. O meu não sustentou. O dele sustentou, sem Ricardo, desespero nenhum. Agora imagina se ele, por exemplo, se compromete com o pouso e cai na beirada lá e acontece alguma coisa. É mais fácil ficar voando do que tentar forçar pouso. E uma coisa, Ricardo, tenha sempre a consciência de que você estando perto do chão, você tem que estar mais atento. Sempre ligado para tomar as atitudes que forem necessárias perto. Colapso perto do chão, de repente um reserva, conter giro. Então, perto do chão é crítico. O que te machuca é o chão. Então, sempre muito atento, para não a aproximação do pouso é um momento crítico. Então, sempre muita atenção. Sempre energia na vela também. Procurar manter a vela energizada é o principal. O que eu vejo muito é a galerinha trazendo a vela para velocidade mínima. Não é momento para isso. Sempre na velocidade máxima e de preferência com uma certa curva, fazendo o 8 para aproximação. Mantendo a vela com energia. O 8 Deixa ela entrar na velocidade máxima. Seria isso. Sempre mão levantada. Porque daí você tem energia para flare, você tem energia para qualquer coisa. Não vai entrar calçado. A galera sempre tenta pousar meio que no pré-stall, e isso você pode ficar vulnerável. Você tomar uma bufa na hora e ela perder ângulo, ela simplesmente entra em perdida e cai para trás. O Ricardo, se você tiver com 15, 20% do freio acionado e você bater numa termal, existe o risco de você estolar a vela, porque ela já está com pouca velocidade e a hora que você bate na termal muda em incidência. Ela vai perder mais ainda. E aí você perde mais velocidade e ela pode fechar para trás. Então, sempre mão levantada e fazendo o 8 certinho, porque o 8 tem um pouquinho de força centrífuga, que ajuda ainda a energizar a vela. Então, sempre com a vela com energia. Um lado, o outro. Para daí você
colocar na reta, mão levantada, chegou perto do chão. São os 2 momentos críticos onde você vai precisar de energia. A corrida da decolagem e o pouso. São os 2 momentos onde a gente vê a maioria dos problemas. Tipo, vamos supor, tá? Eu não aprendi assim, mas tem gente que decola assim, eu respeito. Tem gente que decola em pé. Eu decolo sempre com o tronco para frente. Eu aprendi assim. Me falaram então eu decolo correndo. Eu decolo correndo. Eu tento correr para frente e dar energia, exato. E tem gente que decola. Aí é de cada um, cara. Não vou te falar uma receita certa, porque cada um conhece a sua vela. Tem vela que funciona melhor com um pouquinho de freio. Tem vela que ganha mais energia e depois você tira essa energia com um pouquinho de freio. Sabe qual é a dica? Aí a receita é controle de vela. Controle de vela. Ou no pouso. Controle de vela. Simula decolagem. Todas as vezes. Inflou, vira, corre. Inflou, vira, corre. Corre de pé, corre com o corpo inclinado para frente, vai treinando. Braço baixo, braço alto. Treina de todo jeito até você pegar qual que é a melhor forma. Depois de um tempo, você está colocando a vela na cabeça de olho fechado. E quando chegou esse ponto, aí não importa a condição. Você puxa a vela, você já sabe, não, tá torta, mata. Uma das maiores dificuldades que a gente vê em todas as decolagens é ninguém puxa a vela para pôr na cabeça. Todo mundo puxa a vela para virar e sair correndo. Já perceberam isso? Ninguém faz uma decolagem em 3 tempos. Põe a vela na cabeça, controla, gira, checa e daí decola. Não, o cara já vira, ela tá no metade da subida, o cara já tá virando porque ele tem que correr e tem que sair. É verdade. Principalmente em rampa curta, igual Santa Rita, né? Exatamente. Santa Rita é uma rampa que ela te arranca, ela te põe em voo. Você não precisa fazer nada. Só puxar. Se puxar e caminhar para ela te arranca. Mas as pessoas... Vacila com uma freadinha ali, né? Eu dei o último voo que eu fiz em Santa Rita, eu dei um certo vacilinho ali. Santa Rita é uma rampa que eu nunca decolei bem. Nunca. Nunca? Eu tenho trauma. Eu tenho trauma com lá. Eu Macedo pra voar bastante lá e tem um vacilinho desse. Mas não, o voo é ótimo. Sou eu que não consigo decolar bem lá. O problema não é a rampa. Eu acho que é a inclinação da rampa, alguma coisa. Eu não consigo. De Alpina vai que é uma beleza. É Santa Rita do Sapucaí, tá bom, JC Godoy? Na verdade é Bela Vista, não é mais Santa Rita, né? A gente tá falando errado. Bela Vista, é isso mesmo. Pertence ao município. Exato. Santa Rita do Passa Quatro é espanhola, não é? É espanhola, é. O Alexandre essa eu quero conhecer. Coloca aqui, ó. Ali é terror, hein? Que não segurou o giro e não dobrou as pernas. Na questão do vídeo que a gente mostrou. Cara, uma coisa engraçada, toda vez que você vai vendo o vídeo, à medida que você vai vendo, você vai pegando mais detalhes. Eu, por exemplo, não tinha percebido que você comentou que ele fez isso aqui com a vela. Deu um stop. Quando ele deu esse up aqui, ela ali acabou. Não tem o que fazer. Não tinha jeito. Ô Ricardo, Oi. Martins aí. Oi, pois não. Você estava falando de decolar em pé, deitado e tal. Eu tenho uma lesão nos 2 ombros que eu não consigo fazer o ganso. Então eu treino em pé. Perfeito. Em pé, e de certa forma, não em pé de tudo, mas com o joelho fletido, né, para sair correndo. Então, pressão no tirante, perfeito. Você põe para baixo e sai correndo abaixado. Isso aí. Porque se você ficar em pézão de tudo, sair correndo, você não tem como pôr pressão. Você não tem tem gente que você olhando, você vê que o inconsciente da pessoa tá agindo, a vela tá indo, a pessoa tá para trás da vela ainda, naquele espacinho curtinho assim, vou, não vou. Aquilo ali é um veneno. Para tomar um front, né? A vela tá aqui, ó, indo já, e o cara tá aqui atrás segurando a decolagem e indo devagarzinho atrás dela. Olha o que ele vai fazer a hora que tirar do chão, ó. Fora que ele pode tomar um front ainda no chão. Teoricamente, a gente tem que estar sempre aqui, ó. A gente puxando e a vela indo. Seja baixando a perna, seja colocando o tronco para frente. Mas, o Emerson, numa dessa, tipo assim, quase saindo da rampa, pode ser que ela dê um front também, né? Pode. Esse é o pior problema de decolar em pé. Esse é o pior, né? Ou, vamos dizer assim, tem uma outra coisa que é bastante ruim, as pessoas
treinam com o braço encolhido, puxam a vela com o braço encolhido, ao invés de estar com o braço esticado. Aí ela está encolhida. Quando ela solta para virar, ela dá 15 centímetros de folga na linha. A vela vá. Fala, Caramba, Ricardo. Essa foi top. Uma coisa Bacana, importante de se lembrar Emerson. é que a rampa, via de regra, ela está aqui na frente, né? A hora que você vai decolar, a incidência do ar está assim, ó, né? No parapente. Ele tende a buscar indicar e ficar paralelo. Isso mesmo. Buscar o ângulo de voo dele, natural. Exato. Em relação ao fluxo. Por isso que você tem que ter uma energia boa, uma corrida boa, para tomar velocidade, para ela ter o mínimo desse avanço aqui na direção do voo. Quanto mais e a outra coisa é você não tomar o ui. Também. Que a gente vê, né? O cara vem, aí ele dá aquela calçadinha, ui, flop. Cai na frente da rampa. E o tempo da vela, né? Não decolar com vela atrasada, não decolar com a vela adiantada, decolar com a vela encaixadinha na cabeça. Tentar fazer a decolagem em 3 tempos: inflagem, parada na cabeça e corrida. Dentro do que for possível. Dentro do que for possível. É o melhor. Orlando Silva está falando aqui, ó, lição do meu instrutor André Sorrentino no passado. Alinhou para pouso, solte a mão e até hoje eu não esqueci. Levanta a mão, deixa... Comprometa com a rampa de pouso. Uma vez comprometida, não mude essa rampa. Mesmo que você descubra que está levemente de cauda, você faz algum ajuste, mas compromete com a rampa. Não tenta mudar a rampa na final, não. Esse solta a mão é levantar a mão, colar as rodaninhas lá na hora que você está chegando perto do chão, para daí você ter energia, tá? Isso. Alex. É o golfinho, né? Quando você libera a mão, a vela vai mergulhar, entrar naquela rampa, daí você tem toda a pressão e velocidade, aí no final você pousa. O aprendiz de parapente está perguntando, será que existe uma rampa mais curta e inclinada que São Conrado? Eu acho que Santa Rita do Sapucaí. Santa Rita é mais inclinada, não é mais curta, mas o espaço que a gente usa de rampa é mais curto. Ela é inclinadaça. Nossa não dá senhora. nem um passo, voou. Chega a me dar ruim, cara. Só de falar me dá ruim, cara. Ó, eu já lembro da minha vela decolando torta com nó nas linhas. Desgrama. Quer ver o que mais aqui? Bom, tinha um negócio, acho que foi o próprio aprendiz de parapente aí que ele comentou no chat a respeito da PNL. A gente tem que ter consciência do círculozinho lá da PNL. Ele é a nossa orientação para o voo. Quem será? Estava no chat lá para trás, acho que você não vai achar. A gente começa treinando sem saber nada. Então a gente não sabe e não sabe que não sabe. A gente tem incompetência inconsciente. E a partir daí a gente vai chegar até um ponto em que a gente não pensa mais para fazer. Uhum. Inflar vela. Tipo, algumas pessoas falam, você decola bem, não sei o que. Cara, eu não penso mais para fazer isso. Se eu tiver que pensar, aí não sai. Então é uma coisa feita no instinto. Eu puxo, pum. Eu não checo mais vela, eu não olho vela, eu sinto tirante. Eu não sei como explicar isso. É tipo dirigir, ouvindo o som, você troca a marcha, né? Exatamente. É isso mesmo. Tá começando a dirigir, se ligar o som, não consegue. Tem que olhar para o pedal, para ver qual pedal que é o do meio, e é isso mesmo. E o voo é isso. É a mesma coisa com a térmica, é a mesma coisa com o lift, é a mesma coisa com o pouso. E à medida que você vai automatizando, você começa a ver outras informações úteis, né? O Roninho, desculpa interromper, o Roninho mandou um vídeo aqui dele pousando e uma termal no pouso. E aí ele pousa energizado. Vamos dar uma olhadinha no vídeo do Roninho. Manda lá. Fica atento no apito. Ó. Continuando nela. Ó, descendente. Energizou. Deixou ela ali atrás. Foi embora. Você viu que ele alternou, ele foi para o lugar onde ele pousou, ele não pousou onde ele queria. Que eu acho que ele queria pousar junto com os outros meninos ali embaixo. Mas é isso aí que eu me refiro. E um detalhe importante
Pô, volta aí um pouquinho. Aí. Tá vendo a visualização dele? Ele tá olhando para onde ele quer pousar. Isso é muito importante. Ele tá olhando para onde ele vai, ó. A vela tá indo para frente, ele não tá olhando para frente, ele tá olhando para onde ele quer pousar. Vamos lá de novo, ó. Só pra gente reparar. Olha o detalhe. Ó. Ó, o amigo tá aqui embaixo. Ele tá olhando pro pouso, ó. Bateu na termal, continua voando nela, espera sair dela, faz a curva, energiza, deixa ela para trás. Aí eu deixo já botou o pouso onde ele queria, ó, e já tá lá já tá comprometido com outra rampa, ó. Ó a rampa dele, onde é que tá lá, ó. Tá lá na frente agora. Se o nosso colega do incidente lá de Teófilo Otoni tivesse feito isso, talvez ele não tivesse acidentado, entendeu? Porra, boa. Mas assim, não é crítica nem nada. Cada um sabe a hora que tá ali o que vai fazer, mas se você tem um vídeo desse na mente, já, cara, não vai dar para eu pousar aqui, aonde eu vou pousar? Ou vou ficar voando aqui até poder pousar, então, entendeu? Quer dizer, Emerson, pegou ela, deixa passar, não tenta voltar, tipo foi feito ali, seria isso a teoria? Cara, o que funcionar para você? Para ele funcionou sair. Para mim, talvez eu tentasse ficar assim na termal, ó. Vai do que você tá percebendo na hora. O voo livre, ele não tem receita certa. Tem o que vai funcionar para você, tem o que vai funcionar para o teu entendimento. Certo. A base é saia da termal e ache uma descendente, ou se para você ficar nela é vantajoso e você consegue manter sua posição, fique nela. Mas é 30 segundos para você decidir. Esse é que é o problema. Se for é muito rápido. É muito rápido. Pô, o que eu vou fazer? Ih, não dá, vou agarrar cerca. Agarra cerca. Entendeu? Entendi. Não, se a gente for procurar uma receita, essa receita ela não existe. Eu sinto muito te informar, mas não existe. Você está criando a sua. Com essa dica, com o vídeo, você vai criar o que funciona para você. O Bruno vai ter o que funciona para ele. O Bruno Zinato vai ter o que funciona para ele. O Ricardo tem o que funciona para ele. E às vezes o que é bom para mim não é bom para o Ricardo. Por exemplo, quer ver um negócio que a gente discutiu essa semana? Certo. Ele falou assim para mim, cara, se eu ficar baixo, eu tenho a possibilidade de pousar com reserva. Eu virei para ele, cara, eu não penso em pousar com reserva nunca, bicho. Nunca. Porque eu não pouso, eu vou para qualquer canto, eu abri o reserva, ele que vai escolher onde ele vai, não sou eu que vou decidir. Ó, eu tenho na minha cabeça o seguinte, se um dia eu chegar num pouso e der de cara com o fio, eu não penso duas vezes antes de jogar. Tá vendo? Eu não vou abraçar o fio nunca. Olha, outra coisa. Isso para mim não existe. Eu vou estar vendo o fio porque eu vou chegar no pouso com 200 metros de altura. Eu vou ver o fio. Às vezes acontece de não ver. Não, mas às vezes não vê. Às vezes não vê. Essa consciência. Eu passei por um negócio desse no duplo, cara. Voando com o meu amigo Emerson Pires, lá de Manhuaçu, até um abraço pro pessoal da Vila de Fátima. A gente foi fazer um duplo em Caputira. E o objetivo era fazer uma tiradinha com o duplo. Decolamos, ganhamos a primeira, subimos tudo, onde nós vamos? Vamos na direção da cidade, estamos indo. E era um vale, uma montanha de um lado, uma montanha do outro, a estradinha no fundo do vale, um riozinho e o pasto. Eu vim por cima de uma encosta e tô olhando, né? Tem fio, não tem fio, tal, não sei o que, tal, e vi um poste, mas não vi fio nenhum. Vi um poste na encosta do outro lado. Aí eu falei, o jeito mais fácil de eu descobrir alguma coisa é em cima do poste. Não deu nega. Pum, apontei pro poste e vim. Passei em cima do poste. Quando eu passei em cima do poste, eu vi o fio. E o fio era bem em cima da onde eu tinha planejado pousar. Aí a gente passou por cima do fio, mas muito perto. Tipo 2, 3 metros da fiação, essa fiação de 13,8. Uhum. Aí eu sei que o Emerson ficou quieto. E eu fiz a conta, passamos do fio, cara, vamos pousar aqui no morrinho mesmo, tal, tá beleza. Pousamos. Tudo certo, pousamos, recolhemos as coisas, andamos, descemos, tal. E o Emerson quieto. E eu, cara, o que aconteceu, bicho? Aí, depois que a gente chegou lá embaixo, estava esperando o resgate, e aí, cara, tá tranquilo?
Foi bom o voo para você? Ele, não quero mais voar, não. Cross não serve para mim. Eu, como assim, cara? O que aconteceu? Não, cara. Aquele fio, cara, aquele fio. Ah, o fio no poste? É, cara, a gente passou muito perto, não sei o que. Eu falei, cara. Entende? Para mim tava tranquilo. Para ele aquilo foi um pânico. Sim. E cada pessoa é diferente. Para mim tava tudo administrado, pô, passei por cima do fio aqui, pô, agora dá para pousar. Para ele foi, meu Deus, eu tô passando em cima do fio, eu vou morrer. Ele tá errado? Não. Rapaz, é a sensibilidade dele. Meu último voo passando por cima dos robozão de Furnas. Robozão é outro negócio desgraçado, sabe por quê? Porque a térmica tá sempre neles. Tá sempre limpo o pé deles, eles estão sempre... Você chega, tá bonitinho ali, quando você chega em cima dele, começa a pipopopopopopó, aí você para, olha para baixo, e agora, eu enrosco, bicho? E se fechar, o que eu faço? E se jogar o reserva em cima do robozão, o que acontece? Ah, vira... Entendeu? Vira carvão. Então, vira história no Falar de Parapente. E basicamente, voar é exatamente isso, é a gente lidar com aquilo que é confortável pra gente. Tem gente que não gosta de determinada coisa e não pode forçar. O cara não curte. Ah, cara, eu quero ser lifter pro resto da vida. Sem problema. Não, tá ótimo. Ô, Thiese, eu quero voar termal, eu quero fazer o cross. Beleza. Ô, Thiese, você pegou uma Fusion agora, né? Tá curtindo? Não voei ainda com ela, quer dizer, não chegou ainda. Essa Fusion veio da Austrália, foi para os Estados Unidos. Uhum. Aí, porque na oportunidade, o Piazza não tinha ainda os meios de trazer ela para o Brasil. Ele estava começando ainda a lidar com a Flow, aí não deu. Pegou a verde ou vermelha? Peguei a laranja e preta. Laranja? Ah, tá, laranja e preta. São 3 cores. Bacana. Isso. Vai gostar muito, eu tenho uma dessa. Topzera. Vamos ver. Se emagrecer um pouquinho. Você pegou a 110, 115? 128, 130. Você pegou a 130? Poxa, Ué, velho, tem que voar de avião, velho. Quanto maior o planador, maior é o rendimento. Você pesa quanto, cara? Eu peso 113, depende do dia. Então é essa mesmo, 130. Tem que arranjar uma cadeirinha de corda pra você, velho. Vai ser assim. Uma daquelas Everest da Super, que é só os fiapinhos, assim, aí fica top. O negócio é feio. Mas deixa chegar aí, eu falo pra vocês como é que não é. Provavelmente eu vou curtir muito, sim. Mas eu fiquei feliz de ter feito um voo bom com a Chile, no final das contas, ter batido os 3 dígitos com a Chile, porque tira aquela coisa, assim, de tipo, você espremeu a vela até onde deu, sabe? Eu tava nessa dúvida, assim, falo, vou subir para uma C sem ter feito nada. Ela tem espaço para mais, hein, cara? Tem. Oxe, ela tem espaço com 150 fácil. Você contabilizou quantas horas você voou de B? Nossa, foram 3 anos. Não, que os anos de pandemia, eu acabei voando pouco. Foram aí umas 44, 8, dá quase 200 horas. Eu voei 160 horas de B. Eu tinha um pânico de mudar para C. Mas eu voei de Below também, né? Eu voei de Tequila antes. Não, eu também comecei com Below. Comecei com Atmos 2. Aí somando a Atmos 2, que eu voei 30 horas, e com a Apico, que mais 130, deu 160. Eu achei pouco. Eu tava num pânico de mudar para C. E acabei mudando. Depois que eu mudei, eu vi que não é esse bicho de 7 cabeças também que fala. Não é um pulo tão grande de berrote para C, né? Depende da C que você pula também. Outra, precisa dizer isso também. Depende da C que você pula, porque tem C que é quase D, né? Tem tudo isso. Precisa tomar cuidado quando você fala assim que não é um pulo muito grande, porque muitas vezes outra coisa que eu ia falar é que... 76 horas na Chile. Aí, ó. 76 horas que eu postei lá, né? Fora o resto. O problema é o que você não postou. Então, tem um monte de coisa que acaba não subindo. Mas tem bastante tempo. Voei bastante de Chile, voei bastante de Tequila. O que eu voei pouco foi com a vela A. Minha vela A era uma Windtech. Ela era muito ruinzinha. Nessa época eu nem registrava direito os voos. Não é que é ruinzinha, ela era muito segura, muito balão e pouca performance. Então eu apanhei bastante com ela, né? Foi uma vela que judiou um pouco de mim. Mas é bom, deu base.
Ó, Marcos Oliveira pergunta aqui: oi, Ricardo, é possível relacionar os acidentes com velas de marcas não muito conhecidas ou inseguras? Marcos, eu acho que não, porque via de regra os acidentes estão acontecendo aí com velas de marcas super conhecidas, né? Acho que não tem muito a ver com isso, não. Os equipamentos, desde que eles sejam homologados, eles têm um comportamento garantido pelo fabricante e pelo homologador. E as variantes estão na condição climática e na pecinha debaixo da vela. A ansiedade, exatamente, né? A ansiedade é um fator terrível. A ansiedade e a ganância, né? Mas olha, não dá para culpar essa questão da ganância no sentido bom da palavra, né? Que é uma palavra ruim, mas no sentido bom. Só faz parte. Quem vai numa competição é exatamente para competir, né? Eu só que vou para participar e terminar uma prova. Agora, os caras que estão na ponteira... Que ponto, né, Ricardo? A competição, até que ponto, né? Não, mas isso não só na competição. O Emerson deixou isso claro e é verdade. Às vezes, a gente não quer perder o voo. E aí a gente joga duro, a gente faz uma cagadinha para se manter voando. Eu queria dar um exemplo. Tem amigos que estão no Brasileiro que abortaram a etapa. Aí, ó. Voltaram para casa. Maturidade, né? Maturidade. Chegaram, eu falei, mas cara, e aí? Mas o que houve? Eu falei, não, cara, condição muito forte, tô com poucas horas na vela, não vale o risco. Ô, Ricardo, a condição tá forte em Serra Negra também, porque aqui em Santana tá invoável praticamente, cara. O pessoal tá... Sudeste como um todo. Tá muito tá tudo seco. Tá tudo seco. Seco demais, e as térmicas elas não estão subindo numa trajetória quase que perfeita. Elas dançam, cara. Junta, o Bruno, a gente tava comentando com o Emerson essa semana, junta vários fatores. Né? Você tem uma época que tem vento forte, você tem uma época em que você tem termais fortes, né? A vegetação tá seca numa cor, que é aquela cor ocre, que é a cor que dá um albedo de reflexão dos raios solares muito forte. Então, você tem um aquecimento, né, forte do ar que está ali no chão, e tem o processo que a gente chama de superadiabático. Você tem uma alta pressão, um ar frio entrando e descolando essas termais com uma força muito grande. E aonde você tem uma termal descolando, tem ar subindo, tem ar de reposição frio descendo. Nesse encontro entre os dois tem turbulência, entende? Então, é uma época complicada, porque realmente é bom para se voar, é bom para bater recorde, é bom para fazer voos longos, mas, ao mesmo tempo, é uma condição forte. É uma condição que requer pilotagem, que te coloca um pouco mais em risco. Né? Não, então... tá ficando um pouco divertido, para falar a verdade. Não tá ficando legal aqui, pelo menos aqui na minha região. Até Valadares, que é uma região boa de voar, teve 3 amigos meus que foram voar lá semana passada, acho que foi semana passada. Eles até me chamaram, mas eu não pude ir. E todo mundo abortou o voo no quilômetro 20. Falou, cara, não dá para continuar não. Tá... Exato. E são caras que voam bem, sabe? O objetivo nosso no voo, eu não sei, cada um tem um, né? Mas eu acho que é se divertir e voltar para casa. Mas é assim, se você quer fazer distância, você vai se expor um pouquinho mais a condições mais fortes. Mas agora, se você não está querendo fazer distância, não tem porquê. Vou fazer um voo local, vou ficar batendo na boca da rampa ali durante 1, 2 horas, naquelas termais balançadas. Cara, não tem para quê. Não, mas mesmo nesse caso, no caso deles, eles queriam fazer distância e abandonaram. E falaram, cara, não dá, tá ficando... Tá no limite tá divertido, não tá legal. Tá over. Certo, os três isso é uma avaliação que o piloto tem que fazer a todo momento. Não dá. Eu até brinco, né? É melhor você escolher pousar do que você precisar pousar. Você escolheu, cara, dá tempo. Não, cara, não tá bom, não vou voar, não tá divertido, desce. Aí um deles ainda na hora do pouso ainda torceu o pé, porque pousaram tipo 1h30 da tarde, né? Decolaram meio-dia para tentar fazer 100 km. E que abortaram no quilômetro 20. Um deles torceu o pé ainda. E assim, tá foda. Tá precisando de chover logo. Eu fiz o meu último voo que eu fiz em Valadares, eu fui até com a Fusion, deve ter mais ou menos um mês, foi em agosto. Cara, eu contei 3 dusts que eu vi subindo do solo até a base da nuvem. Bem longe de mim, né?
Mas eu vi 3 Dust, contei 3 Dust. É isso que eu te falei. Como é que chama? O Emerson super adiabático. Super adiabático. E assim, é uma visão até bonita, cara. De longe é bonito, né? Você vê aquela coluna de poeira, cara, do solo até a base da nuvem, cara. É maravilhoso, assim, sabe? Tipo, 1000 metros de dust até a base. É muito bonito. Orlando, deixa eu só colocar aqui uns negocinhos do chat. Orlando colocou aqui, ó, sobre velas. Nessa semana contatei o Ari perguntando se existe ou existiu velas biplano. Não sei o que é uma vela biplano. Ele falou que há uns 10... Ele falou que há uns 10 anos houve testes, mas não demonstraram ser viável, somente uma curiosidade. Pô, legal. O Nas Casa colocou aqui, ó, eu aborto e jogo a culpa na cerveja. Eu tô de ressaca. Quando o piloto acelera, diz que a condição tá boa, mas para mim não. Tendo cerveja no pouso, você vai rapidinho. Ai, meu Deus do céu. Nas casas não vale muito, não. Ó, Marcos Oliveira. Sabe-se que o recruta estava experimentando uma vela diferente daquela que voava. Velas não são iguais, de marcas diferentes. Ajuda aí, Ricardo. Ó, pelo que eu fiquei sabendo, de orelhada também, o recruta estaria voando com uma FI, né? Ele voava da Vinci. Para qualquer piloto, não só para ele, mas para todos nós, quando você vai trocar de vela, tem que fazer uma adaptação. O ideal é não catar a vela e sair voando, né, Emerson? Então, o ideal é você fazer uma adaptação de algumas horas voando essa vela, decolar em condições mais fracas, para daí você pegar o jeito dela, porque cada projeto, cada projetista faz uma vela que vai ter um determinado comportamento, ela tem uma característica, vamos dizer assim. As velas da GIM têm uma característica, o Zone tem outra característica, e por isso até que muitas pessoas se adaptam a uma marca e não se adaptam a outras. Né? Mas isso você tem que ir se adaptando, ou seja, fazendo essas horas de teste e de treino, não é não, Emerson? É por aí. O Emerson tá todo mundo meu erro com a minha vela foi exatamente esse. Eu gostaria de ter feito aí umas 10 horas com ela antes de ir para o campeonato. Não deu, eu fui para o campeonato. Eu voei mal, voei pouco com a vela, mas digamos assim, eu mudei o foco da etapa. Eu não fui lá para ganhar a etapa, eu fui lá para voar a vela. Decolei depois de todo mundo, voei tranquilo, acelerei pouco, fui entender o que era o equipamento. Ó, Robson Leite coloca: quando já estamos na rampa, prestes a decolar, como identificar que a condição está muito forte? E como saber se está muito turbulento? Robson, primeiro, vento forte. Isso. Vento forte na rampa. Segundo, previsão do dia. Observe o que tem de vento, velocidade do vento e rajada. Se essa diferença entre velocidade do vento e rajada é mais que o dobro, vai estar batido. Terceiro, pressão atmosférica da região e a temperatura máxima e a temperatura mínima. Isso aí vai te dar uma excursão do que vai ser o dia. Olha também os urubus. Se vê o urubu entrando na térmica e saindo dela, é porque tem... Ou se vê o urubu dando aquela quebrada, né? Que o urubu vem assim e já era. Vai ter porrada. Viu, Robson? O importante é que o seu dia de voo não comece a hora que você está na rampa. O ideal é que ele comece 2, 3 dias antes, você analisando a condição, a evolução da condição. Você já vai para a rampa sabendo como vai ser o dia de voo. Vai lá no wind, vai olhar como é que o vento vai se comportar. Se você tiver como ver no X6 Skies, por exemplo, você vê condição termal, que horário que começa, que vai estar bom, que não vai estar bom, que tem mais potencial, tem menos potencial. E aí, chegando na rampa, você vai observar ciclos termais, né? A quantidade de ciclos termais, as horas que ele acontecem, a questão do urubu, a questão de outros pilotos voando, né? Se eles estão voando de forma turbulenta, balançada ou não. Então, tudo isso vai dar uma dica para você de se o dia está realmente difícil ou não, tá? E é importante dizer que
pode estar legal na boca da rampa, mas você subiu a 1.500 metros e lá em cima tá terrível, porque tem um negócio chamado wind shear, que é ventos em direções diferentes e podem causar turbulência lá em cima. Então, por isso é que você tem que olhar vento em camada e tudo isso, tá bom? 2 dias antes, 3 dias antes, você já faz uma análise. Esqueci de comentar isso, é importante ver o vento nas camadas também. Se houver muita diferença, pode até não ter diferença de direção, mas se houver diferença de velocidade nas camadas, vai estar batido também. Você vai encontrar problema. Tem inversão térmica, às vezes, causa você não sobe, você fica batendo na boca da rampa e não consegue subir. Então, se é um dia, por exemplo, comum no inverno, de inversão térmica, você vai ficar pegando a termal, subindo 200 metros, chega lá em cima, morre a termal, você não consegue subir mais, e fica batendo ali. Parece uma máquina de lavar roupa, você só subindo e descendo. Então, você precisa levar em conta se isso é o voo que você quer fazer, né? Se é o voo que você quer fazer, legal. Agora, se não é, às vezes compensa não decolar. Edno Roseto fala, Goiás conta muito com essa condição, meio que normal a variação térmica. Goiás, Jaraguá, eu nunca fui, mas de conhecer assim, ele está numa região ali tropical, e nessa época do ano aqui é vento forte, é condição extrema, né? O pessoal tanto opta para ir lá em julho, que é um pouquinho mais maneiro do que agora, né? Agora nem sei se tem gente voando lá. Será que tem, Emerson? Nos grupos que eu acompanho, não. Nessa época ninguém voa. A temporada acaba quando acaba o XC errado ali, 31 de agosto, fecha a porta, acabou. O Orlando Silva fala aqui, pessoal, gostaria que falassem sobre a importância da escolha das rampas em relação às suas classificações. Orlando, via de regra, o pessoal costuma classificar as rampas em nível 1, nível 2, nível 3, pelo tamanho da dificuldade dela, né? A questão de atividade termal, questão de pouso, questão de dificuldade para decolar. É importante que você tenha consciência de que a rampa que você está indo está de acordo com a sua capacidade. Acho isso uma das coisas importantes, tá? E evitar as rampas que sejam cascadura, né? Se você não tem uma certa frequência de voo, se você não tem certa habilidade, né? Alguém aqui voa numa rampa que seja super perigosa? O que você acha da de Santa Rita, Ricardo, dentro dessa pergunta? Não acho que seja uma das mais perigosas. A decolagem dela é difícil, mas é uma rampa que é limpa, não tem grandes rotores, né? Grandes relevos que possam causar rotores. A atividade termal é forte, então, dependendo do horário, ela é uma rampa complicada, mas dependendo do horário, é uma rampa super tranquila. Que nível que ela é, Ricardo? Olha, eu não sei dizer agora para você, precisaria olhar lá no Será que chega no nível 2? Eu acho que ela é 2 ou 3. 2 ou 3, né? Porque para aluno ela serviria, mas para o finalzinho da tarde. Muito aluno decola ali, Isso, finalzinho da tarde ela é super tranquila para aluno, porque tem pouso amplo, a decolagem não é difícil no final da tarde, sem termal, como o Emerson falou, ela quase decola você sozinho, puxou a vela, você abre voo. Já era. Entendeu? Agora, o problema dela é no meio do dia. No meio do dia, se não tiver as manhas, não entra, não. Essa frase é boa. O Edno também pergunta aqui, o que favorece muito a quilometragem longa? Porém, a pilotagem é muito ativa. O que é complementando alguma coisa? Com relação a Goiás, tá? Não, ok. A condição de lá, a condição de vento e a condição de teto alto, teto lá é 3.800, dependendo da época. Agora deve estar uns 4.000 metros. Então, o vento empurrando no rumo do voo e o teto alto, se você ficar voando, sai. Se você decolar 3 horas da tarde lá, você faz 100 km ainda, pousando 6 horas.
O Andrés está perguntando qual o nome do site que mostra os lugares voados, que mostra as rotas. Andrés, tem um site chamado 7 ou FlyXC. FlyXC também. Tá? Ele vai mostrar como é que chamam? Os airways, que são as rotas que o pessoal geralmente faz, que fica registrado no GPS. Isso aí. Tá? O Speedmo também faz também. Faz? Speedmo, Tô com ele aqui na tela, qualquer coisa, se quiser mostrar. Se você quiser abrir aí. Deixa eu ver se eu faço aqui, peraí. Deixa eu só destacar a janela do resto, peraí. Só pontuando aí o negócio que vocês falaram do Cerrado, o que acontece aqui? Aqui tem muito menos relevo do que outros lugares, então é muito mais plano o relevo. Então a incidência solar é muito direta no Sol, né? Não tem muita inclinação para poder desviar o ângulo do Sol. E aí esquenta muito rápido o ar, então por isso que tem essas... É histórico, né? Bomba muito rápido. Grandes coletores termais também, né? Porque grandes você pega uma região... termais. É área de muita lavoura. Montanha. É área de muita lavoura também. Então tem... Tudo isso colabora. Aí é bom demais para quem quer fazer quilometragem, né? Ó, tem como é que chama? Aprendiz de Parapente, ele fala aqui, ó, não sei como o pessoal do Guia 4 Ventos catalogou as condições das rampas, mas já vi alunos aprenderem em rampas nível 3. Pode ter uma explicação de como eles chegaram a essas conclusões? Quem cataloga a rampa, via de regra, são os pilotos locais, viu, o aprendiz? Baseado no que acontece ali. O Guia 4 Ventos só traz o que o pessoal passa para eles de dados, tá? Mas não tem problema se soltar um aluno numa rampa nível 3, desde que seja no horário correto, entende? Porque no finalzinho da tarde, por mais que a rampa seja casca, seja mais complicada, a condição ajuda, entende? Você compensa uma coisa com a outra. O Emerson botou aqui o negocinho, vamos colocar aqui na tela. Qual que é esse aí, Emerson? O Flash C. Esse é o Flash C. Ó, aqui a gente tá vendo, por exemplo, ó, Brasília, Vale do Paraná, Jaraguá, aqui, ó, GV, Matheus Leme, Araxá, Carmo do Rio Claro, Monte Claro, ó São Paulo, ó a correria. Aí é embaçado. O pau tora, meu filho. São Pedro aí, ó. Olha lá, ó o Saquarema aqui, ó. A rota do recorde carioca. Aqui, Espírito Santo, ó. Isso aqui acho que deve ser Alfredo Chaves, ou Castelo. Sobe Quixadá lá pra gente ver. Quixadá, vamos lá. Deixa eu tirar o zoom, fica mais fácil. Se a minha internet não me fizer passar vergonha, né? É só pagar, como diz paga a conta que dá certo. Paga a conta que dá certo, vamos lá. Você fica aí no posto de Ipiranga roubando internet. Olha aí, ó. Olha lá, ó, Quixadá. Quixadá, aqui deve ser Açu. Não, Patu, ó. Patu, Quixadá, Açu tá aqui. Ó a rota. Ó a rota de Pedro II. Ó, tem uma rampinha aqui que tem voo, ó. Viçosa do Ceará. Ah, Tiangá, aqui, ó, a rampa de Tiangá, ó. Tianguá. Aí. No Maranhão Viçosa, eu faço parte de um grupo de Viçosa aí. Olha que bacana. Deixa eu ver se tem. Acho que não, cara. Teresina tá aqui, Maranhão tá mais aqui pra cima. Ó, aqui não tem não, ó. O voo acaba mais ou menos por aqui, ó. Piripiri, o voo dos recordes é por aqui assim que acaba. Sim. Nessa região Piripiri, Pedro II. Só que daí o que o pessoal fez? Aí eles não decolam mais daqui, eles decolam daqui ou daqui, fazem todo esse trecho, chegam aqui com 200 e voam mais 400, que era o que o pessoal fazia daqui. Deu? E olha, se você for olhar o nosso mapa do Brasil, ele fica meio pequeno, mas ó, olha como tem voo. Ó. Tem voo no país todo. No sul, todo lugar tem.
A gente é privilegiado, a gente consegue voar o ano inteiro, se quiser. Também, olha, só tem que viajar, né? Dinheiro. Ó, né, cara? Tem que avisar, né, que vai ter evento do Léo lá em Ribeira do Pombal esse final de semana, hein? Ribeira do Pombal, quem tiver perto, puder ir lá na Bahia, Ribeira do Pombal, chama na Catraca Fly. Uma revoada lá, compareçam, por favor. Qual a melhor vela, Rodolfo, Aníbal, qual a melhor vela que vocês indicam para iniciante? Qualquer vela A, tá bom, Rodolfo? Mas conversa com o seu instrutor aí bonitinho para ele te indicar uma vela legal. Não compra vela de acro, não, hein? É vela A. Muito bem. Pessoalzinho, a gente tá chegando aqui perto das 11 da noite. Eu vou... Como sempre. Eu não ganho hora extra. Tá louca? Já? Vou fazer uma roda aqui, né, para o pessoal ir despedindo, deixando as últimas colocações aqui, por favor. Ricardo, você quer começar você? Pode ser. A respeito, por gentileza, só. Para fazer as últimas considerações, porque a gente já vai encerrar já. Assim, só uma pergunta assim, de repente, meio besta, né? Não tem pergunta besta. Qual seria assim, o melhor conselho assim, para quem está na dúvida no esporte? Começo ou não começo para voar assim com maior segurança, né? Assim, por exemplo, estou me baseando em pessoas que eu conheço aí, voa há 20 anos, nunca se machucou nem nada, entendeu? Qual seria o melhor conselho? Procure um bom instrutor, cara. Um bom instrutor. E se você já voa, eu acho que o principal é você ter consciência do seu voo, da sua capacidade. Na dúvida, faz o arroz com feijão, faz o básico, faz aquilo que te faz feliz. Aquele prego no final da tarde, aquele lift gostoso, sabe? Deixa as condições mais fortes para quem quer se arriscar um pouco mais. Se você não quer se arriscar, quer manter o risco mínimo, faz o feijão com arroz, faz o básico, bem feito, sabe? Bem feito. Vela boa, vela revisada, condição fraca, condição adequada. Não abandona o morrinho, tá? Sempre com a vela, sempre contato com o equipamento. Isso aí vai garantir que você tenha um pouco mais de nível de segurança, vamos dizer assim. Bem legal, bem legal. Quem que está começando aí, que está acompanhando, coisa assim, é uma maneira legal de incentivar e ver que, de repente, esses grandes perigos, essas grandes notícias aí, é para quem já está buscando já, né, mais aventura, né, umas condições mais pesadas aí, não é sinal de que a pessoa vai relar no parapente e, você é louco, vai se machucar, né, que não é bem assim, né. Sim, mas tem que tomar cuidado também, viu, Ricardo, porque mesmo vela A é perigosa, a gente está num esporte perigoso, então todo cuidado é sempre muito pouco. Sempre se aprofundar bastante nos estudos, em entender a condição climática, em perceber que aquela condição climática é para você ou não, entendeu? Tudo isso vai garantir que você vai minimizar os riscos. É primordial, né? É primordial os estudos constantes, né? Primordial. Isso, sempre. Bem legal, beleza, bem legal. Cara, quero agradecer sua participação aqui hoje, viu? Obrigado por você fazer companhia pra gente aqui. Deus abençoa. Agradeço aí também a todo mundo aí, agradeço aí o Emerson aí, o Bruno, aprendi bastante aí com o Emerson, Deus abençoe. Você é da onde, Emerson? Eu moro em João Molevade, Minas. Legal. Eu sou do Paraná. Do Paraná, bem legal, hein? Bacana, aprendi bastante aí, fico bem agradecido aí, vocês também, vocês todos aí. Aprendi bastante aí com esse bate-papo aí. Deus abençoe você. Bacana, Ricardão. Obrigado, espero que você sempre encontre no canal alguma coisinha aí que possa sempre ajudar. Valeu? Aprendi pra caramba, obrigado, viu? Manda um abraço pra família aí, bom descanso pra você, viu? Fica com Deus. Sim. Igualmente, amém. Valeu, jovem, abraço. Valeu, outro, Deus abençoe vocês. Tchau. Vamos lá, o Bruno Zinato, últimas considerações, jovem. Vamos lá, eu acho que é um grande aprendizado que eu tive, é me encontrar no voo, saber por que eu estou voando. Eu estou voando para fazer o quê lá em cima? Depois que eu tirei o pé do chão, qual que é meu objetivo como pessoa e como piloto? Então, a partir desse momento, eu entender se eu quero fazer algo mais avançado, então que eu busque conhecimento, que eu busque estudar, que eu busque entender
o processo. Acho que postou aqui. Não, tranquilo. Manda lá. Tranquilo. Então, que eu busque conhecer do assunto, estudar, ter a teoria, estudar a prática, fazer curso, evoluir. Se eu estou querendo fazer só uma recreação, né, ver a diversão ali, fazer um voo de fim de tarde, um preguinho e tal, mesmo assim, busque conhecimento, busque entender por que você está fazendo aquilo ali, você fazer sempre com segurança. E a cada evolução não ter pressa, né? Eu acho que a gente tem a vida inteira para poder voar. A gente não precisa voar em um mês, porque a gente voaria em 5 anos. Então, é ter calma, ter paciência. Talvez hoje as redes sociais colocam o negócio muito acelerado e muito fácil para todo mundo. Então, acho que cada um encontre o seu ritmo com segurança para você poder voar bem e voar sempre a vida toda e poder curtir isso aí sem muitos incidentes, né? Com maiores gravidades e curtir, ter muita alegria, porque quando a gente tira o pé do chão, é indescritível, não tem... Só quem voa é que sabe o que você passa na hora que o pé sai do chão, você começa a olhar a terra lá de cima e tudo vira uma formiguinha. Então é muito legal. Então que a gente saiba que isso é um esporte de risco realmente, mas que tem condições a gente fazer bem feito e nunca ter nada de grave, desde que a gente respeita a nossa condição, a condição da natureza, a condição do nosso equipamento, né? Está sempre revisado, sempre buscando conferir sempre, checar sempre antes de decolar. Se tiver dúvida, vai para o bar, não vai voar. Boa, Bruno. Valeu, viu? Obrigado pela sua participação. Obrigado pela Cara, não vamos ter nem o que falar mais depois dessa. Pois é. Para. Ô, Emerson. Não, mas é isso mesmo, cara. É isso mesmo. Quem tem essa sabedoria de ir pro bar e fechar, manter a mochila fechada, não se machuca. Nunca vai se machucar e vai divertir pra caramba, vai contar história, vai falar mentira no bar, enfim, vai fazer amizade também, né? Acho que é isso que a gente... Eu sou o rei, cara, só pra você ter uma ideia. Os meninos aí de São Pedro que voam comigo direto, a turma de Guarda-Moca, vou muito voar lá também. Cara, eu sou o rei de, antes de eu ir pro lugar voar, a condição tá top. Um dia antes, eu chego no lugar, a condição vira uma merda. Não tem vento, chove, bomba térmica que você não dá conta de voar. O Bruno é galera de Matheus Leme também, eu vou lá direto voar com eles. Sabe, é impressionante. Eu sou o pé. Opa, Matheus Leme a gente pode encontrar, ué. Não, nós vamos encontrar muito, que eu vou em Ponte Nova. Você mora em João Monlevade, conheço demais. Vamos arrumar. Tem rampa lá? Em Ponte Nova, não. Tem Mariana. Então vem pra Mariana, pô. Mariana vamos combinar. Tem um robôzão lá, né? Vamos combinar. Não, mas a gente já mansou eles, já mansou, tá mapeado. Vou pegar seu contato aí, nós vamos fazer bons esquemas aí. Tá jóia, um abraço. Eu sou de Ponte Nova, moro em Pará. Aí, ó, tamo lascado. Tá tudo perto. Depois o Ricardo tem aí, né? Ricardo, contato do Emerson? Eu tenho. Pergunta para mim no WhatsApp que eu passo para você. Depois eu peço aí. Como diz o Piazza no último vídeo lá, ele falou, o mundo não é pequeno, só é mal frequentado. Viu, Bruno? Obrigado, viu? Mais uma vez Valeu, galera. Muito obrigado. Deus abençoe, bom descanso aí, viu? Valeu, muito obrigado. Tudo de bom para vocês aí. Abraço. Grande professor Bruno, suas colocações, meu jovem. Eu vou usar minha consideração final para fazer um convite aí. Dia 8 e 9, Festival em Itabira. Itabira é uma região, é uma cidade próxima aqui de Valadares, João Monlevade, onde o Emerson mora, Ipatinga, que é onde eu moro. E Itabira tem uma rampa peculiar. Ela tem uma rampa, é uma cordilheira gigante, de mais ou menos uns 4 quilômetros. Então dá para poder, iniciante, fazer um lift de final de tarde. E tem térmicas boas, dá para fazer um cross, dá para fazer um voo de tirada. O povo lá é bem receptivo. E dia 8 e 9 de outubro, eu creio que já não vai estar mais seco, né? Tomara que chova aí em setembro. Então tem uma resenha à noite, vai ter área de camping. Quem é de fora de Minas aí quiser vir, pode aproveitar e depois dar uma esticada até Valadares para conhecer lá o Pico do Ibituruna, né? Um lugar maravilhoso de voo. Então fica o convite aí, 8 e 9 de outubro, Festival Itabira. Dia 9 de outubro é um dia especial, hein? Pô, o cara acabou com meus anúncios, velho. Não vou ter mais o que anunciar.
Bruno, obrigado, viu, pela sua participação. Um abraço aí, até mais. Bom descanso para ti aí, sempre à disposição aqui. Valeu. Valeu. Grande Emerson. Cara, não tem mais anúncio. Acabou, não tem anúncio. Os caras anunciou tudo, o outro deu uma aula, falou tudo que eu ia falar. Ficamos sem assunto, cara. É só. Boa noite. Ô, louco, mas é assim. Não, mas é isso mesmo. Eu gostei muito do que o Bruno Z, alguma coisa ali falou. Entenda o que você quer do voo e faça o que for preciso para ter isso que você quer do voo. Você quer fazer cross? Vá se desenvolver, vá voar onde tem potencial de cross, procure fazer um curso de cross, tem vários cursos muito bons. Frank ministra curso, Samuca ministra curso, o Baiano de Matheus Leme ministra curso específico de cross. Vá atrás. Nunca perca a noção de que realmente é um esporte de risco. Não tem voo 100% sem risco. A cada decolagem a gente está exposto a ele e ele está ali presente esperando uma oportunidade para se ativar. Infelizmente, nessa semana, a gente perdeu um amigo. Toda vez que a gente perde um amigo não é fácil. Eu lembro quando o Guilherme, o Lado Aventureiro, acidentou, eu fiquei muito abalado. Agora do Recruta eu fiquei de cara, porque eu falei, cara, como assim? Como é que, o que... E daí que eu fui entender que ele estava num campeonato em Araxá e tal. Eu falei, putz. E eu acho que a gente não precisa ter nenhuma ilusão também. Às vezes a gente pode querer se blindar pensando assim, não, mas eu não participo de campeonato e isso aí acontece só em campeonato. Não. Acontece no pouso lá em Teófilo Otoni, acontece na decolagem da Ilha do Ar no campeonato, acontece em Araxá, acontece aqui, acontece em todo lugar. Muitas das vezes a gente não fica nem sabendo o que aconteceu, porque tem muita gente que blinda, né, esse tipo de coisa. Então, que a gente tenha noção que a gente está chegando próximo da primavera e que a nossa temporada está começando agora. E que a gente teve um inverno super seco, então todo cuidado é pouco. Eu achei engraçado essa semana que o pessoal foi voar, eu não fui, né? Tive uma intuição, acabei não indo para Pimenta, e eu procuro seguir minhas intuições. Quando diz que não é para ir, a mochila não abre e deu. E meus amigos voaram no domingo, aqui em Raul Soares, e eu olhei assim, pô, 4 horas da tarde, os caras indo pra rampa, eu tô maluco? E daí, nessa hora, não, cara, eles estão certos. É o horário melhor para voar agora, é o horário mais seguro. Ah, não dá para fazer cross. E daí que não dá para fazer cross? Dá para fazer um voo seguro, é o que importa. Às vezes a gente quer os 100 quilômetros e às vezes a gente voa 20. E às vezes a gente quer 50 quilômetros e às vezes a gente voa 100. Então, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é se contentar com aquilo que está sendo dado para nós, que é o privilégio de voar e usar ele muito bem. Essa é uma colocação. Uma boa semana para vocês, se cuidem. Precisando de qualquer coisa, procura o tio Emer. Estou no Facebook, Emerson R, Instagram, Emerson R. E qualquer coisa, grupo de WhatsApp, qualquer coisa, pega o contato com esse menino aqui do lado. Ó. Ei, não, daqui do lado. Que ele é gente boa. Um abraço para você, meu amigo. Obrigado de coração, obrigado pelas suas colocações e sempre pela parceria aqui, viu? Sempre à disposição. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Criançada, assunto pesado, assunto difícil, assunto áspero, mas todos eles aí fizeram todas as colocações que eu acho que deveriam ser feitas. Sobra pouco para eu falar aqui. Eu só quero o seguinte, que você se comprometa aqui comigo a voar de forma mais consciente e de forma mais segura, tá? Que você não jogue duro, que você tenha consciência que a rampa vai estar lá amanhã, né? E é importante que você esteja lá amanhã. Então, não vamos fazer o nosso voo ser o último, sabe aquela coisa? Né?
vamos sempre deixar um pouquinho de voo para amanhã, né? Então, vamos sempre voar com segurança, botando a segurança em primeiro lugar, botando a consciência em primeiro lugar, colocando nossa família como prioridade, nossa alegria, nosso trabalho, nosso tudo como prioridade, tá? O voo é para a gente se divertir, não é para a gente se machucar, para a gente se acidentar. Então, o máximo de cuidado possível, ok? Quero agradecer a galera que participou aqui no chat, obrigado de coração, você que ficou até o final aqui para assistir, assistindo até o final aqui, obrigado mesmo. Um forte abraço para você, cuidado, o Emerson deixou aí registrado, nós estamos entrando na primavera, é um período bom de se voar, mas é um período mais tenso, na questão do clima tá um pouco mais rude, né? Então vamos tomar cuidado, tá bom? Vamos fazer direitinho para a gente estar sempre bem e para a gente poder se encontrar sempre aqui e bater papo, tá certo? Obrigado mais uma vez para todo mundo. Loja do Falando de Parapente, www.falandodeparapente.com.br. Comprando lá, você ajuda o canal, tá bom? Amanhã tem vídeo novo, a partir das 11h30 da manhã. Obrigado pela audiência, fiquem com Deus, bom descanso. E eu deixo aqui um videozinho que postaram do Recruta como minha homenagem, tá certo? Bom descanso aí, gente. Vou cortar o áudio, porque senão o YouTube dá strike no vídeo aqui de direitos autorais. Mas e a gente aproveita e faz uma reflexão junto. Valeu? Um abração, gente. Bom descanso.